Olá, pessoal. Vamos começar mais um Papo de Compadres, episódio número 36. E esse vai ser muito especial. Antes de apresentar o convidado, tenho uma honra de falar que o nosso podcast está sendo patrocinado. Inclusive, você que está assistindo quiser patrocinar nosso podcast, para a gente chamar cada vez mais empreendedores aqui, fique à vontade, manda um direct para a gente. Então, hoje eu vou apresentar para vocês nosso patrocinador, a Orla Investimentos, soluções estratégicas para pessoas e empresas. Vai lá no Instagram deles, que a gente vai botar aqui na bio, o linkzinho, conecta lá, manda uma mensagem. Você que tem vontade de entrar nesse mundo de investimento, uma empresa excelente, que inclusive eu tenho conta lá também. Não se preocupem, mas quanto eu preciso para investir? Vocês vão ver que o mínimo que você achar que é até pouco. Você fala, para investir precisa de muito dinheiro. Não precisa. Você pode abrir uma conta com valor mínimo lá e começar a entrar nesse mundo de investimento, pensar na sua aposentadoria, pensar no futuro da sua família e etc. Lá eu sou muito amigo do CEO, do Jarbas, tá? Ele acredita no nosso projeto. Daqui a pouco vem novidades aí também com a Orla. Então assina embaixo, podem acreditar. Não é qualquer um que pode patrocinar nosso podcast também, né? Até porque só tem convidado especial aqui. Hoje tá um programa mais do que especial, na verdade. Eu tenho um grande amigo, o nome dele é Leandro Rego, mas ele é o padre Leandro Rego. Ele empreendeu, ele ainda empreende, na verdade, né? Mas ele empreendeu no modo comum que a gente conhece, com empresas, mas ele foi para um empreendedorismo ainda mais especial, empreender com vidas. Ao meu lado tem um grande amigo, que é o Marcos Vinícius, que é o idealizador desse projeto, desse episódio com o Leandro, tá? Ele veio aqui assistir e aí a gente, de surpresa, falou assim, senta e grava com a gente, né? Não podia ser mais especial porque ele é um amigo meu de infância e aí você vê como é que a generosidade já impera no coração do Leandro, que ele olhou e falou assim, grava com a gente, soma com a gente. Eu acho que já foi o primeiro exemplo da pessoa que está sentada aqui e pode agregar muito com a gente. Padre Leandro Rego, formado em filosofia e teologia, mas com currículo extenso, eu só vou resumir dessa maneira, vou deixar ele falar. Muito obrigado por estar aqui, é um prazer estar com você. Prazer meu, olá todo mundo, Deus abençoe. É uma alegria enorme estar com dois amigos aqui e uma super surpresa, porque eu não sabia que o Vinícius ia vir, né? Então, e agora também tem muito tempo que eu não vejo vocês, morando longe, né? Então tá sendo aqui matar a saudade e também partilhar um pouquinho da experiência de vida e dos planos de Deus, né, no nosso coração. Então estou feliz. Obrigado pelo convite. Amém. Agora eu vou apresentar o Marcos Vinícius, que está um pouquinho nervoso, tá, pessoal? Mas ele tem tudo a ver com o podcast, ele é empreendedor. Inclusive, a empresa que o Leandro empreendeu, né? Assim que ele estava na faculdade, mais de uma, foi com o Marcos Vinícius, que ele chama de Vinícius e eu chamo de Marcos, então vamos chamar de Marcos Vinícius. E hoje o Marcos continua empreendendo, tem vários negócios, o principal dele na área de construção. É um convidado meu já de muito tempo para vir aqui falar do negócio dele, mas ficava com vergonha. Quem sabe hoje ele não dá uma quebrada nesse gelo aí, né? E na próxima ele tá aqui com a gente. Não, montaram isso aqui para mim, né? Sarapuca aqui, mas a gente tenta agregar de alguma maneira. Vai agregar, com certeza. E conhecimento dos dois da mesa aqui, eu tenho muita história para contar dos dois. Boas e ruins. Cuidado, qualquer coisa desliga o microfone aí dele aí, galera. Não, vai ser bom. Leandro, eu vou começar o podcast assim, cara. Eu lembro que a gente estava conversando e me marcou muito. Deve ter uns, sei lá, chutaria uns 6, 7 anos isso. Talvez na época você já estava estudando. Era seminarista. E a gente estava conversando. E eu lembro que... Eu já me confesso aqui, começo me confessando aqui, que é o primeiro momento que a gente ouviu, o Leandro entrou para ser padre, etc., né, para o seminário. E isso acontece muito, né? O primeiro momento as pessoas zombam de você, depois as pessoas começam a admirar você e depois as pessoas vão respeitar você. Você firme na sua trajetória é digno de qualquer admiração e respeito, mas no primeiro momento sempre aquela dúvida, né? As pessoas comentam, mas pra quê, como isso e tal, e eu falei, quer saber, eu vou conversar com ele. Falei assim, legal. Por que você teve essa ideia? E você me respondeu assim, ideia não, né? Esse chamado, você falou assim, é porque eu sempre quis buscar eu nunca estava satisfeito. Eu sempre queria mais e mais e mais. Isso em relação a muita coisa, a lazer, a estudo, a trabalho, a montar negócio, etc. Eu nunca me sentia satisfeito. E eu percebi que só o infinito deixa a gente satisfeito, e o infinito é Deus, e eu estou em busca dele, e hoje eu estou preenchido. Amém. Então eu queria começar assim, e você explicar isso pra gente. Pois é. Assim, eu sou muito sortudo, abençoado, né? Eu tenho uma família incrível,
né? Meus primos sempre foram meus melhores amigos, a gente cresceu junto e tudo. E aí tive essa oportunidade. Meu amigo Vinícius está aqui, isso é providência. Pena que o Michel não está também, né? Mas a minha história de empreendedorismo começou por causa deles, entendeu? Eu lembro que... Bom, antes de falar da minha vocação, né? Porque a minha vocação foi quando a coisa mudou de lado, né? Quando eu fui para um outro caminho ali de encontrar qual era o motivo da vida. Eu sempre tinha as perguntas, né? Só não tinha nenhuma resposta. Mas eu tinha as perguntas, né? Eu falava, cara, qual é o sentido disso aqui? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu faço, eu experimento as coisas e eu não fico satisfeito? Por que eu acordo segunda-feira de manhã triste? Entendeu? Por que o final de semana é o pico da minha vida? E aí, sexta, sábado, domingo acabou, aí tem segunda a sexta. Eu falava, cara, entendeu? Não tinha muito sentido, né? Então eu tinha perguntas, mas não tinha nenhuma resposta. Até Deus entrar na história e começar a fazer as coisas. Mas a gente começou porque eu lembro, eu trabalhava com computador, né? Bom, antigamente, né? Não tinha internet. Você queria comprar um computador, você tinha que montar um computador e tudo. E eu gostava de mexer com essas coisas, então fazia alguma coisa de computador. Aí eu lembro que o Vinícius e o Michel já estavam empreendendo, estavam começando a Impacto Media. E precisava de alguma coisa relacionada a computador lá, não foi isso? Era uma empresa de propaganda, né? Era. Especializada em divulgação através de táxi, né? Mídia exterior. Exatamente. Que foi um super engano nosso também, coisa de quem está começando. Exato. Que achar assim, não, a gente está envolvido no meio do táxi por causa da família, então a gente consegue usar isso. Mas, no fundo, era uma questão de relacionamento. A gente ia ter que pagar de qualquer jeito. Então, o que era um asset, não era um asset. Qualquer um, aquilo que para nós era um recurso, qualquer um podia ter. Né? O negócio de credencial para entrar em alguns lugares, né? Pois é. Mas, na prática, acho que o pior era entrar nas agências, né? Exatamente. Esse era o pior. Isso a gente não tinha. Aí eles me chamaram para... Eu lembro da frase que você me falou. Ele me chamou para fazer alguma coisa lá de ajudar na rede, nos computadores, quando estava começando. Falei, tá bom, dou um pulo aí e tal. Na época eu estava fazendo engenharia. Aí... Você fazia engenharia de controle, eu acho. Controle e automação. Lá na FRJ. Não, na PUC. Na PUC. Porque não, você tinha um projeto lá do veículo. Do Mini Baja. Isso. Cara, esse negócio, se bobear, ainda tá lá o carro que a gente construiu. Tem. Eu estudava lá, eu me formei lá, eu lembro que você frequentava lá nesse projeto. Eu lembro que naquela época, a gente estava remontando uma equipe, e quem fez o projeto foi eu e o Guilherme, cada vez, um amigo meu. E aí a gente fez o projeto todinho. E o carro ficou lá e tá anos. Não sei se andou pra frente, mas o carrinho tá lá ainda, né? Foi legal aqueles anos. Aí fui lá fazer um negócio do computador e fui embora. A gente bateu papo, a gente conversou e tudo. Aí ele... O que era? Nextel, cara? Nextel era muito. A gente é velho demais. Aí ele me ligou, tava voltando pra casa. Aí ele falou, cara, vamos aqui, vamos conversar e tal. Aí tu falou essa frase. Um sócio é um funcionário que a gente não pode pagar. Eu sei quem falou isso pra ele. Adivinha quem me contou. Pois é. Aí ele chamou e tal, aí o Vinícius e Michel, aí a gente começou a trabalhar junto. E foi assim, a alegria. Aí a coisa foi... Daí foi expandindo, né? Porque primeiro começou a mídia exterior, que era a Impacto Media. Aí depois veio a Taxi Premier, que não existia Uber. Não existia nada. Não existia Easy Taxi. Não existia nada. Essa foi uma experiência bem exaustante, né? A gente ficou cansado pra caramba. Mas a gente aprendeu muito também. Mas a gente não tinha dinheiro para ter... Era uma central telefônica 24 horas, né? 7 dias por semana. Tu sabe o que a gente fazia? Lembra do Banco Real com 10 dias sem juros no cheque especial? Cada um tinha um. Então 10 mais 10 mais 10 dá um mês, né? A gente tinha que ter o fluxo de caixa por um dia do mês para não pagar os juros. Que a gente jogava de uma conta para outra. Eu, do Michel, do Vinícius. Eu controlava isso aí. Deu 10 dias. Cobria uma conta, cobria outra. Olha que interessante. Não tinha dinheiro, cara. Não tinha. Era um assim. Você tem 3 sócios, tem 10 dias sem juros, você tá com fluxo de caixa. Pois é. Exatamente. Dinheiro sem juros. Aí a gente foi começando assim. E aí depois da Taxi Premier... Depois veio a 360. Exato. Aí veio a 360, né? Aí com Gonzaga, né? Aí o Gonzaga... Éramos 4, então. O Gonzaga é outro amigo nosso. Gonzaga assiste aqui pra caramba, comenta e tal. Abraço. Esse final de semana. Encontrei ele correndo na parada. Ele assiste. De semana. Ele curte o Papo de Compadre, tá sempre Legal. curtindo lá. Aí o Gonzaga trouxe um know-how pra gente, de licitação, que ele já tinha. Aí a gente começou a trabalhar no Comprasnet, que foi a parte mais divertida, que eu adorava. Aqueles leilões eram muito legais. Nossa, que adrenalina, Mas né? é porque você já era viciado de dopamina, talvez? E o leilão te dava Sem dúvida, cara. Eu era muito doido, eu era perdidão, entendeu?
Qual foi o legal todo dessa história? Foi que você falou, isso não é coincidência, você gostava mais da parte do game ali. Pois ganhar o leilão era muito legal, recompensador pra caramba, você ganhava o leilão. Aí depois que a gente começou a trabalhar, isso que a gente descobriu, que ganhar não significava nada, porque tu podia ganhar um contrato de 1 ano e eles podiam não pedir nada pra você. Então a gente foi vendo que tinha essa dificuldade com o tempo. Aí foi aí que abriu o ramo da construção, por causa da 360, né? Exatamente. Mas aí foi quando eu pulei fora. Né? Quando eu fui para outro barco. Como é que foi seu chamado? Cara, meu chamado foi na Jornada Mundial da Juventude. Quando foi a primeira Jornada Mundial do Papa Francisco. Ele era Papa há assim, 6 meses, mais ou menos. E ele veio aqui no Rio, né? Já tem esse tempo todo que o foi Papa 2013. Francisco é o Papa? Tem mais de 10 anos. Caramba, parece que foi ontem. Parece. Mas a gente nem sabia quem era o Papa, porque foi muito recente. Um dos motivos do Papa Bento ter renunciado, segundo ele falou, é que ele não tinha mais saúde e não poderia fazer as jornadas e nada, né? Então, foi a primeira, foi logo depois. E aí, eu tive uma experiência com Deus ali muito forte, mas isso tudo estava acontecendo no meio do negócio, entendeu? No meio do negócio. Porque, assim, antes de me converter, eu tinha uma vida mundanona, perdido pra caramba, entendeu? Vivia aí no mau caminho, junto com os meus amigos. Vivia em night, pegação, bebedeira, né? E aquilo foi um dos sinais que não era o bastante, sabia? Porque eu acho que eu era meio que eu era o pior, né? O mais desequilibrado. O mais acelerado. O mais acelerado. Eu sempre cito você como o mais acelerado. Pois é. Né? E minha mãe falava, não vai andar em más companhias. Tadinha da minha mãe, eu era a má companhia dos meus amigos. A gente nunca é a má companhia, né? Sempre são os amigos. São os outros, né? Mas assim, aí essa era a vida que eu levava. E quando eu encontrei Deus, a coisa foi tomando outra proporção. Que eu falei, cara, existe algo que transcende todas essas experiências que eu tenho agora. E esse negócio me preenche. Né? A minha conversão começou numa experiência de oração. Entendeu? E aí, quando eu tive aquela experiência de oração, eu falei, caraca, isso aqui existe? Eu quero mais disso aqui. Aí eu comecei a ir em grupo de oração direto, porque eu queria aquela intimidade, eu queria sentir Deus, eu queria experimentar. Por quê? Bem pelo que você falou aí, né? A dopamina ali de... A gente na época não entendia, porque não tinha iPhone ainda. Não, ninguém sabia o que era dopamina. Pois é. Essa máquina de a gente sabia o que era vício. Gerar dopamina. A gente sabia o que era vício. Né? O Orkut ali dava uma... tinha Orkut, mas... Um ensaio, né? Pois é. Mas a gente não tinha vídeos curtos, a gente não tinha feed infinito, a gente não tinha botão de like. Entendeu? Essas coisas, elas produzem isso. Agora eu tô terminando... Bom, pulando de assunto, mas assim que vai misturar. Não, mas a gente volta. Eu tô terminando o mestrado agora, e aí... O meu mestrado fala sobre a medicina da alma, sobre como existem 3 inclinações que desenvolvem todos os tipos de vícios e fraquezas e pecados da alma humana. E essas 3 inclinações principais, que são 3 libidos, libido amandi, possidende e dominandi, que é o nome em latim para concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. São os 7 pecados capitais, que são 8 na verdade, são os pensamentos de Cassiano. O 8º é a assídia, que é a preguiça espiritual. Isso foi removido, né, porque isso espalhou no meio secular. Mas a preguiça espiritual não é só de oração. Porque estudar, por exemplo, é uma atividade espiritual. Né? Então, a preguiça espiritual seria os 8 pensamentos. Então, os 7 pecados capitais, ou 8, eles podem ser reduzidos ainda mais. Eles são chamados capitais porque vem do latim capita, que é cabeça. Então, eles geram os outros problemas. Né? Mas, então, você pega todos os problemas e reduz em 7. Né? O que eu descobri? Dá para reduzir em 3. Né? E esses 3 têm 3 modos de curar. Você pode curar essas inclinações de vício fazendo práticas específicas espirituais. Para cada uma delas. Né? É isso que eu estou defendendo na minha tese. E aí, uma das coisas estudando para isso, eu estava procurando umas coisas atuais, né? Para poder contrastar com as minhas fontes medievais e patrísticas. Aí eu encontrei esse cara, que eu não sei nem falar o nome dele, ele é indiano, Shamat. Acho que eu vou falar besteira aqui, mas é Shamat Palihapitiya, um negócio assim. Não sei como é que pronuncia isso em hindi. Mas esse cara, ele era o vice-presidente de crescimento de usuários do Facebook. Né? E aí, ele saiu do Facebook. Aí ele deu uma entrevista no podcast de Oxford. Né? Tá na internet, dá para ver no YouTube. Né? Aí, nessa entrevista do podcast, ele conta que eles sabiam o que estavam fazendo.
E ele pede desculpas, por isso que ele saiu. Ele falou, nós criamos o feed infinito, o botão de like, porque nós sabíamos que produzia um aumento de produção de dopamina no cérebro e que viciava e mantinha o usuário preso na tela. Então nós fizemos para viciar. E aí ele pede desculpa e tudo, e saiu, foi morar numa ilha com a família dele, né? Esse 8º preguiça espiritual, será que é o pior? Eu não sei, eu não diria que ele é o pior. Mas certamente Mas hoje é algo que as pessoas não prestam atenção nisso e provoca muitos males. O pior é o orgulho. Ainda entendeu? Orgulho, né? É porque talvez esse eu pensei pudesse ser o resultado da equação, sabe? Tipo assim, porque... Não, ele é uma mistura. É uma mistura. É uma mistura, sabe por quê? O problema do orgulho, ele é assim, como a humildade é o fundamento das virtudes, o fundamento dos vícios é o oposto da virtude. Então o oposto da humildade é o orgulho. Porque assim, com o orgulho você não aprende nada. Olha só as pessoas hoje. A gente está aqui conversando. Vamos supor que a gente está no outro lado da internet, né? Do outro lado lá. Estou vendo esse podcast em casa. Aí uma pessoa que vai olhar um padre sentado e falar assim, eu não sou católica, logo tudo que esse cara está falando é besteira. Então eu não acredito em nada que ele está dizendo. Então, aí ela não parte do princípio do encontro com a verdade, mas do que ela considera valoroso. E o que ela considera valoroso parte da percepção dela, que está carregada da história dela, das circunstâncias dela, das limitações dela, dos traumas dela, das fraquezas dela e da incapacidade que ela tem. Entendeu? Porque nós temos capacidades e incapacidades. Ninguém aqui tem uma inteligência infinita. Então eu vou falar alguma coisa aqui, aí ela não está buscando a verdade, mas ela está partindo do princípio de que eu sei mais, dado que eu tenho minhas próprias crenças. Então eu não vou escutar nada que essa pessoa tem a dizer. A pessoa orgulhosa não aprende, a pessoa orgulhosa não muda, a pessoa orgulhosa não aceita crítica, a pessoa orgulhosa perde o controle de si mesma todas as vezes que ela é questionada e posta em xeque. Então, assim, todos os problemas dos vícios eles vão nascer dali. Então, ela é um fundamento, né? É o orgulho. Estou convencido que é o orgulho mesmo. Porque a preguiça espiritual que você falou, ela é uma derivação do orgulho. É uma das coisas que forma o orgulho. Sim, pode ser. Sim, pode ser. Toda preguiça de alguma maneira. Porque a preguiça está ligada à concupiscência da carne, que se resume mais ou menos a 3 coisas. Preguiça, gula e luxúria. São as 3 ali... São as 3 do teu mestrado, não? Não, eu falo... Você falou o nome, só que você falou em latim. Carne. Essas 3 são os 3 pecados dominantes da concupiscência da carne, que é a primeira inclinação. Sim. Entendeu? Por exemplo, qual a primeira forma de prazer do ser humano? Você falou olhar... É comida. Comer. Eu já vi um bebê tomando um sorvete, a coisa mais fofa do mundo. Instintivo ali. Entendeu? Então, você quer prazer, cara. Entendeu? O teu instinto natural animal foge da dor, busca o prazer. É isso que o seu corpo faz. Era isso que eu vivia. Eu experimentava isso. Não era isso que a gente experimentava? Foge da dor, busca o prazer. Eu tenho uma empresa que é uma startup, acabou de aparecer na tela aí, Gessel. E a gente participa com muito investidor e tal. A Gessel também investe em algumas empresas. E em várias rodadas de negócio eles falam assim, sua empresa tem que buscar dar prazer ao curador. Se você conseguir um dos dois, você tem o cheque. Mas e um bom marqueteiro, acelerando. Não sei se eu vou chamar de bom, mas um marqueteiro eficaz já entendeu isso. Entendeu? Como é que você vende as coisas? Por exemplo, agora acho que é proibido, né? Mas pensa aí nos anos 90. Como é que era uma propaganda de cerveja? Era sobre o líquido que você vai beber? Não. Era sobre mulher as festas, a mulher. Era mulher seminua na praia de biquíni. Por quê? Porque é um instinto que está sendo aguçado ali. Entendeu? Por exemplo, a dopamina que tu vai usar no teu celular, o que ela faz com você? Ela te bota em modo de caça. O que você quer ali? Você quer prazer. E o prazer vai vir através de dinheiro, né? Que vai poder comprar e consumir alguma coisa que você deseja. Então eles misturam a concupiscência dos olhos com a da carne. E o que é legal é que, cara, quem fala isso... O celular une o olho à carne. Pô, aí quem fala isso é São João, cara. Então eu tô falando isso para você, está no Evangelho. Entendeu? Que ele fala, tudo que existe no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos, é soberba da vida. Nada mais do que isso. Cara, isso aqui é a junção dos 3. Pois é. Você tem a carne, o olho e a soberba, porque você olha, tá todo mundo feliz, rico, todo mundo... Né? Não, tá não, é tudo falso. Não, sei, mas quando você olha, você... Atendo as pessoas... Se você foge da verdade, como você falou, a maioria foge da verdade até por causa da preguiça espiritual, quando ela pega isso aqui, ela é alvo fácil. Ela é alvo fácil. E também quero aparecer, quero me mostrar também. Não, porque eu tô fora. O ser humano quer se sentir incluído. Ou, por exemplo, a vaidade é diferente do orgulho, né? A vaidade é, eu quero que os outros pensem que eu sou melhor do que eu sou. O orgulho é, eu acho que eu sou melhor do que eu sou. Então, o orgulho é sobre o ser e a vaidade é mais sobre o ter. Então, a vaidade tem a ver com relacionamento com as coisas. O orgulho tem a ver com relacionamento comigo mesmo. Enquanto a concupiscência da carne tem a ver com relacionamento com as pessoas.
Entendeu? Então, o que o Instagram faz, por exemplo? Entendeu? Eu não moro mais aqui, né? Eu moro nos Estados Unidos porque eu tô estudando lá. Aí, eles não usam o Instagram igual a gente. É totalmente diferente. Aqui é puro marketing digital. O Instagram virou um marketplace de pessoas. Ali você compra produtos que pessoas vendem e o produto que você julga ali que vale a pena comprar é baseado na autoridade da pessoa que está vendendo. Sim. Então, se tem uma pessoa lá que tem credibilidade no Instagram, você fala, esse cara é bom, eu vou comprar o curso dele. Sim. O curso dele, você nem avalia o curso em si, mas se o cara ali representa algo. Então, as pessoas elas foram desenhadas como produtos para vender aquelas coisas ali. Lá nos Estados Unidos não é assim. O Instagram ainda é a mesma coisa do início. Tira foto da comida, posta foto com seus amigos. O Instagram é o Orkut de hoje deles lá. Ou o início do Facebook também. Ainda é a mesma coisa. Porque eles usam mais YouTube e Twitter, né? X. Então é diferente. Aí você vê como é que a coisa altera. Entendeu? Então a rede social para nós aqui, ela tem um problema. Eu vejo isso porque eu atendo as pessoas. Entendeu? Vem lá as famílias e tudo, aí vem as mulheres, vem os caras em confissão, atendimento, direção espiritual. Tristes. Por quê? Porque eles projetam a felicidade dele naqueles que eles verem ali. Entendeu? Dentro da bolha católica, a mulher vai lá e olha a família bonita, com 10 filhos, rica, a mulher usa os vestidos bonitos, lava a louça toda maquiada de salto alto, faz aquela vida perfeita, acorda às 5 horas da manhã, aí faz meditação, vai treinar, toma super coffee, entendeu? Faz toda essa coisa que foi construída para parecer que aquilo ali é um roteiro de vida real, entendeu? O homem é o cara que é fortão, tem 40 centímetros de braço, é milionário, usa suspensório, bigode, toma conhaque e fuma charuto, entendeu? É tudo uma ilusão de um modelo que foi criado, que é uma ruptura. É uma ruptura. Antigamente, a gente estava pendulando por um outro lado, né? Agora a gente está tentando vencer aquele problema com um pêndulo numa outra coisa. Isso está tudo errado, cara. Isso não está levando em consideração quem você é, entendeu? A tua humanidade. Cara, você pode ficar milionário. Você pode ficar bilionário. Se Deus quiser, você vai ficar mesmo. E vai ajudar. E vai servir as pessoas, a Deus e a tua família com isso tudo que você conquistar. Mas não é o bastante. Entendeu? Eu moro numa cidade chamada Ave Maria. Isso tem a ver com o que a gente começou, né? Nunca é o bastante, né? Não é o bastante. Você até falou aqui em off que nada material, né? A gente é infinito, né? A gente é para a eternidade. E só o infinito preenche o infinito, né? Você foi criado para a eternidade. Entendeu? É claro que aí já exige fé, mas ainda sem fé, o que você entende? Que existe algo transcendente. Entendeu? Se você não for falar de fé católica, mas de filosofia, você vai falar que existe o belo, o verdadeiro e o bom. Sim. Essas três coisas são os transcendentais. Entendeu? Que quem descobriu e falou sobre isso não foi nenhum católico, foi Aristóteles. Entendeu? Então você entende o quê? Existe algo que vai além dessa experiência material que a gente tem aqui. Entendeu? E eu conheci um cara que é um super testemunho, que eu recomendo até ler o livro dele, que o nome dele é Tom Monaghan. Esse cara, ele é um velhinho de 86 anos, que é um cara sensacional. Ele é o fundador da Domino's Pizzaria, né? Essa história da Domino's é o cerne aqui do podcast, que essa história é muito boa. Mas você falou da filosofia, o belo, a verdade, o verdadeiro e o bom. Oh, verdade, o bom. Vou provocar um pouco aqui. Você não acha que as redes sociais e essa maquininha que fica na nossa mão não é um caminho de destruição desses três? Sem dúvida. O que é belo não é mais belo. Não. O que é verdade não é mais verdade. Não, exato. E o que é bom não é o belo, tão bom. O belo é defendido pelos filósofos modernos, né, como subjetivo. Então, eu acho que é bonito na minha opinião, mas isso não é... Bom, aqui é uma coisa meio polêmica, tá? Mas pode fazer uma polêmica. Bom, esse negócio de bonito, na minha opinião, é um pouco complicado, realmente. Pois é, então, a beleza em si, ela tem propriedades próprias da beleza. Que por isso que a gente tá... harmonia, proporção e luminosidade. Não vamos falar do físico, não. É por isso que a gente está num nível de música hoje que é o nível é baixíssimo. Porque estão tolerando qualquer coisa. Mas também, a harmonia, proporção e luminosidade viradas para uma finalidade específica. Entendeu? Uma música boa vai ter que ter harmonia, vai ter que ter ritmo, vai ter que ter melodia. As músicas de hoje só tem ritmo. Você remove a melodia e a harmonia. A harmonia e a melodia, elas são mais voltadas estruturalmente para a elevação da alma e o ritmo do corpo. Então, você quando junta essas... Por exemplo, você pega uma valsa. A valsa tem as duas coisas, as três coisas, e é muito marcado o ritmo da valsa. Mas ela tem harmonia e melodia. Essa era a proposição. Era para ser uma música clássica que faz as pessoas dançarem. Então, antigamente, esse era um modo de divertimento, né? E aí, então, você tinha o ritmo, mas não era uma coisa baixa.
Porque estava misturada com aquilo que te joga para cima. Alimentava né? o espírito e, Também, e mexia o corpo. Né? Né? E é totalmente diferente se você vai pegar uma obra de uma missa, por exemplo, de Bach ou de Beethoven. Entendeu? Você vai pegar uma missa daquela ali, aquilo ali era só para elevar o espírito. Então você vai sentir uma ausência marcante de ritmo, uma presença muito forte de uma harmonia, de uma melodia. As nossas músicas hoje, elas são ritmadas. Entendeu? O funk é uma música de batida. Entendeu? Ela é para te mover visceralmente e não espiritualmente. Tem uma diferença. Sei que isso é polêmico, as pessoas não aceitam esse negócio com clareza, mas é só você se dar ali a estudar um pouquinho disso que você nota, entendeu? Tem vou fazer propaganda aqui de outro podcast, entendeu? Pode fazer. Tem o documentário do Brasil Paralelo, que fala que é a primeira arte, que fala sobre a música, né? E tem o segundo episódio, que é sensacional, o Rasta. Ele chega lá e ele vai falando sobre como essas coisas são compostas e como o ritmo vai mexer ali mais com as partes viscerais do desejo, né? Como vai ter ali a emoção e a parte espiritual. Aí ele fala como você pode convencer alguém a fazer algo, né? Ou a aderir a algo através da manipulação das emoções. Aí ele vai tocando uma música assim, ó, falando, olha, você bota esse acorde, com esse acorde, com esse acorde, e cria toda uma música emocional. Aí ele começa a falar, você acha que ele vai fazer um discurso de alguma coisa profunda? Aí ele fala, nós, do governo do estado, estamos cuidando... Aí você fala, caramba, cara. E é verdade, tá no YouTube, vale a pena assistir. Se você assistir um filme que não tem música, ele não tem a mesma emoção. Não tem. Não é tem. muito importante. É. E nós somos corpo e alma, cara. É. A gente tem que saber usar todas as nossas experiências de corpo para serviço da nossa alma. Entendeu? Se você não é só um corpo e nem só uma alma. Você não é um anjo, entendeu? E você também não é um cachorro. Você é uma mistura, um composto de corpo e alma. Tem nome bonito para esse negócio. Chama união ilemórfica, né, na filosofia clássica. Então, essa união, ela compreende que você vai ter um desejo, por exemplo, de um transcendente, algo que supera todas as suas experiências físicas e materiais, mas ao mesmo tempo você precisa dessas coisas. Você vai precisar ali do seu descanso, você vai precisar da sua experiência de lazer, você vai precisar da sua experiência de prazer. Você vai precisar atender às emoções e os desejos da tua própria carne, como, por exemplo, uma experiência de um sucesso. Pô, a minha empresa deu certo, paguei as contas, faturamento veio bom, paguei todo mundo tranquilo, botei um dinheiro no bolso, fechei um bom contrato, fiz uma obra que vai beneficiar e ajudar muitas pessoas. Então, esses sentidos, são todos necessários pra gente. A gente precisa conseguir perceber o que é mais importante nessa história e não inverter a finalidade e os meios. Entendeu? Muita gente trabalha por causa do dinheiro. O dinheiro não é uma finalidade, o dinheiro é um meio. O dinheiro é um caminho para conseguir alguma coisa. Se você começa a remover o fim da história e começa a ficar só com o como, esse como perde o seu sentido. E aí depois você não sabe mais por que você está fazendo nada. Aí entra numa crise existencial e tudo, né? Esse cara, quando eu cheguei lá na Ave Maria, ele me chamou lá para jantar na casa dele. Né? Aí eu já cheguei e já fiquei impactado. Primeiro porque ele é um bilionário. Sim. E ele mora numa kitnet. Quarto sala. Eu falei, cara, tem uma coisa errada nessa história, né? Falei, que esse homem está totalmente desapegado, né? Tudo bem, ele é um cara muito católico, isso tudo tem a ver com uma experiência espiritual, né? E aí ele começou a me contar a história dele. Aí ele falou assim, que novo, ele queria fazer algo com a vida dele. Ele sempre teve uma sede de descobrir um valor que falasse assim, isso me preenche. Aí ele falou, eu vou servir o meu país. Aí ele entrou para as forças americanas e virou Mariner. Então o cara já é casca grossa, né? E aí ele serviu e quando acabou ele falou assim, ainda não, isso não preenche tudo que meu coração almeja, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de uma família, eu preciso de uma mulher. Encontrou uma boa esposa, casou com ela, né? E aí casou com a mulher dele, estava vivendo bem feliz e falou assim, isso também ainda falta algo, eu preciso de filhos. Eu preciso que o meu amor permaneça. Né? E aí teve um monte de filho com ela. E aí, mês depois de ter servido, casado, ter filhos, ele falou, ainda não é. Eu tenho que ter um sucesso. E, assim, ele tinha essa sede insaciável, né? E aí eles abriram a Domino's, que era uma receita dela, ela fazia, né? E aí Domino's não tem nada a ver com dominó, né? É porque Dominus, em latim, significa Senhor. Então, quando a gente fala com Deus, a gente fala Dominus, Senhor. Né? E ele é muito católico, né? E aí, então, eles abriram lá, a Dominus deu muito certo, ficou milionário. Aí vendeu a Dominus e ficou bilionário, né? E ele falou assim, caraca, não é possível.
Eu servi meu país, eu tenho uma esposa, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu sou rico, que não dá para ser mais rico. O que eu vou fazer na minha vida? E aí, num momento de crise, ele entrou numa igreja. E ele teve uma experiência com Deus, né? E falou, é isso. A minha vida, eu tenho que fazer da minha vida um apostolado. Então, a partir de agora, eu vou fazer apostolado. Eu vou viver para a vida eterna, antes de morrer. E ele começou a fazer apostolados pelo mundo todo. Ele tem muita coisa que ninguém sabe que foi ele que fundou. Muita coisa. Uma delas é essa universidade que eu estudo, né? Ele fundou uma cidade católica. Ele era de Michigan. E aí, ele já tinha fundado a universidade lá, que ele queria fazer uma universidade que fosse competir com a Notre Dame, né? Que é uma faculdade muito renomada nos Estados Unidos. Aí ele falou, vamos fazer uma universidade que vai ser melhor que a Notre Dame. Vai ser melhor no ensino, na excelência acadêmica, vai ser melhor na religiosidade e nos esportes. Porque lá esporte é muito importante. Aí ele montou a universidade em Michigan. Ele falou, tem que expandir esse negócio. Aí ele tem lá um terreno, que é um parque, tipo um Central Park, em Michigan. E aí ele falou, vai ser aqui, vou fazer um campus gigante. Só que o governo lá pediu para ele não fazer, porque eles precisavam daquele parque para a cidade e tal. Aí ele falou, bom, precisa de um outro plano B. Qual foi o plano B? Ele falou, vou para a Flórida e vou adquirir um condado inteiro. Aí ele procurou a família Collier e falou, olha, eu quero arrendar o condado de Collier. E aí ele fez uma cidade inteira, né, para isso. Uma cidade que chama Ave Maria City, que é onde o centro dela é a Ave Maria University, que é onde eu estudo. E a ideia dele nós vamos fazer uma cidade católica que vai ser um tronco de formação de pessoas extremamente elevadas, cheias de espiritualidade, moral e amor pelo mundo, para poder fazer essas pessoas formadas com os melhores valores da humanidade saírem pelo mundo e espalharem, né, a humanidade elevada mais uma vez. Então, assim, aquilo ali é um lugar de exportar apóstolos, entendeu? E missionários, e sai cada gente maravilhosa de lá, incrível, assim. E tudo isso nasceu de um desejo de um cara que teve tudo, né? Ficou bem, ele fez um discurso icônico, assim, na última formatura que teve agora lá no final do período, né? Foi antes de vir para cá, foi em maio. Teve aquele commencement address, que é quando... Sabe aqueles vídeos que a gente vê de gente famosa indo fazer discurso em formatura de universidade? Então, aí chamaram um padre famoso lá, o padre Mike Schmitz, que tem o maior podcast do mundo, né? Que é o Bible in a Year. Aí ele fez o discurso dele, aí no final pediram para ele falar alguma coisa, né? Aí ele foi lá, pegou o papelzinho que ele tinha pedido para alguém escrever, porque ele é simples, é humilde pra caramba, entendeu? E aí ele pegou um papelzinho, aí ele guardou o papel, botou no bolso, falou, pediram para eu falar, mas eu não sou muito de falar, então eu vou pedir para vocês 3 coisas, né? Falou, adorem a Jesus sacramentado, rezem o terço e se confessem. Pronto. Aí saiu, é um lugar católico, bateu o palmo e tal, aí ele voltou, falou assim, só queria contar uma coisa, é porque as pessoas falam assim para mim, né? E isso num ginásio lotado, assim, com mais de 1000 pessoas, foi a maior graduação da história da universidade, ele devia ter se formando, uns 300 e poucos, assim, né? Não, essa universidade não é tão grande, tem 1.200 alunos. Aí ele viu aquele auditório lotado de gente, e ele estava emocionado, vendo que a coisa deu certo, né? Aí ele pegou e falou assim, as pessoas falam para mim assim, você é doido, você era um bilionário, e você deu esse dinheiro todo para fazer essas coisas, porque no início ele investia $20 milhões mensal para fazer com que a cidade não quebrasse, porque ele construiu a cidade, viu a bolha dos Estados Unidos. Então ele construiu numa crise, as casas não vendiam, hoje já tem 20 e poucos mil habitantes. É recente, então? A cidade que de 2004 a 2008. Um negócio a assim. crise é 2008, né? Acho que foi 2008. Chegou o subprime lá. E aí a universidade é mais anterior, porque era de Michigan, ela foi movida, né? Mas a cidade não. E aí ele sustentou o negócio, entendeu? Ele botou do bolso para porque ele acreditava naquele projeto. E como aquilo era importante para a humanidade. E aí ele falou assim, você é maluco? Você era bilionário e olha, você dando esse dinheiro todo, o que você não fez nada na tua vida e tal? Aí ele para assim, aí olha para todo mundo e ele fala assim, olhando para vocês hoje, eu me sinto um trilionário. Aí saiu do palco assim, né? Aí todo mundo gritando. Tudo. Porque é muito bonito um olhar sobrenatural, entendeu? Um olhar que vê que não é só algo material que você pode construir. Entendeu? A tua vida, o teu empreendimento, o teu trabalho, isso pode não só mudar a tua vida, da tua família, das pessoas que o teu produto ou o teu serviço servem,
mas pode, de fato, abrir oportunidade de fazer com que o teu coração expanda, com que a tua alma seja algo maior e a tua vida tenha um valor, um sentido sobrenatural. A gente tem um santo que fala muito isso, que São José Maria Escrivá, que fala que é a santificação da vida através do trabalho. Teu trabalho tem que ser um caminho de perfeição. Entendeu? Nosso Senhor, ele teve 3 anos de missionaridade, né? A vida pública de Jesus foi 3 anos. Onde ele passou os outros 30? Na oficina de São José, cara. Jesus trabalhou na oficina, na carpintaria, a maior parte da vida dele. Foram 3 anos pregando, curando, fazendo milagres, né, até chegar ao seu sacrifício, à ressurreição. Mas a maior parte da vida dele foi simples trabalho cotidiano. E tem um segredo aí. Tem uma santificação, é um caminho de perfeição. Você pode ser o santo que Deus quer que você seja, dar um valor sobrenatural, encontrar que existe uma potência eterna dentro de você, através do ordinário do cotidiano. Entendeu? Eu gosto da frase do Chesterton, que ele falava que não há nada mais extraordinário do que um pai ordinário com a sua esposa ordinária e seus filhos ordinários. A vida ordinária do homem, ela é extraordinária se você tem um valor naquilo ali, se você tem um porquê sobrenatural, um motivo que tenha verdadeiro significado, entendeu? Tá, eu construo casas, eu construo apartamentos, eu construo prédios, para quê? Para ficar rico e botar dinheiro no bolso? Não, para dar lares para famílias. E como é que eu vou fazer isso? E eu não estou falando para você inventar, entendeu? Porque eu fiz a DM na PUC, era missão, visão e valores. Cara, tem que ser de verdade. Por que raio você está trabalhando? Não é para botar no site. Tá na moda falar do propósito, né? Pois é, tem que ter um propósito real. Porque se você não tem um porquê forte o bastante, você não aguenta os comos. Meus negócios começaram a dar certo quando eu deixei muito claro o propósito. E eles... É mais de um negócio, né? Aparece na tela aí também, empresas de diferentes setores, mas que tem missão, visão e valores muito similares. E que é isso. Você, quando lê aquilo, você tem que... Em momentos difíceis, que são muitos, você olhar para aquilo te dá força, porque aí você suporta. Você tem que se lembrar. Né? Essa frase é do Nietzsche, né? Quem tem um porquê forte bastante suporta qualquer como. Ele falou um monte de lambança, eu não gosto muito do Nietzsche, não, mas essa frase é muito boa. Você estava falando aí, dá para juntar 2 coisas do podcast. Uma é história assim, de empreendedorismo, ligado a exemplos da religiosidade no empreendedorismo, né? E a questão que você falou que podem ver um padre aqui falando, não acredito, não vou ouvir. Então. Eu assisto podcast de tudo também. E assisti um podcast de um rabino e ele contou uma história parecida com o rapaz o senhor da Dominus, que essa história é muito boa. E eu não estava guardando para falar no podcast, não. Acabou que associou aqui e aí tem a ver com o que a gente está falando. Cabeça o dono grande, tem bastante coisa dentro. Já valeu o ingresso, tá vendo? É o dono da Starbucks também. Deve ter sido uma história parecida, não dá esse detalhe, mas, Starbucks, Domino's, tudo potência, os caras gigantes e tal, e ele tinha essa questão de um propósito também, e aí ele é judeu, então nesse caso ele foi procurar um rabino, que eu esqueci o nome agora, não estou com esse detalhe com esse detalhe todo, mas ele foi também a uma universidade ou uma instituição que esse rabino cuidava e tal, e ele quis conhecer esse cara porque ele queria fazer uma doação. E ele tem acesso, né? O dono do Starbucks, óbvio, claro, teve acesso e foi lá. E aí quando ele sentou de frente para ele, conseguiu um horário, sentou de frente para conversar um pouquinho antes de fazer uma doação, ele falou assim, desculpa quem contou a história, ou se quem viveu a história não é exatamente assim, mas a mensagem vai ser passada. E aí ele sentou de frente e falou assim, quando ele sentou, o rabino, o que você aprendeu do Holocausto? Aí ele falou, uau! Aí ele já tomou um susto, né? Uau. Aí ele pensou e... Aí ele... O que você aprendeu do Holocausto? Não vou bater na mesa aqui, mas dizem que foram 3 perguntas assim com uma batidinha na mesa, né? E aí ele... Never again, assim, a gente não pode deixar acontecer de novo, ou outro tipo. Ele... O que você aprendeu do Holocausto? Aí ele ficou sem graça, devia estar vermelho e tal, né? Aí ele falou assim, vou te contar uma história. Os nazistas... Eles eram, bom, não precisa dizer, né? Os caras eram terríveis, ainda mais com o povo judeu que estava lá na Alemanha. Não, na Alemanha não, era no mundo todo, mas eu esqueci o nome, os lugares que eles ficavam, foi até visitar lá em Berlim, os campos de concentração. Auschwitz, então, não tem um nome específico, mas nos campos de concentração em geral era pesado. E aí, estava muito frio na Europa, né?
em certos momentos do ano, e eles não tinham cobertor, dormiam naquelas camas de cimento e tal. Eu estive no campo de concentração em Berlim, assim, muito forte, pude né? olhar, assim. E aí vi alguém lá da polícia lá do Hitler, né, da época do nazismo, jogava um cobertor. Assim, pra brincar mesmo. E aí quem pegasse aquele cobertor ganhava na Mega Sena aquela noite, né? Porque dormiria Muita aquecido. maldade. E aí era comum, e acontecia muito, essas pessoas pegaram esse cobertor e esticavam para o maior número de pessoas possível, para tentar aquecer o maior número de pessoas possível. E ele conta essa história, e quando ele termina a história, ele fala assim: olha só, estique o seu cobertor. Empreender é esticar o cobertor. Que bonito. Quando eu vi essa história, eu falei: Que legal. Que legal. empreender é esticar o cobertor. Aí ele fica chocado, assim, ele falou: olha, em 2 minutos eu aprendi mais empreendedorismo do que toda a minha vida. E aí eu fez um cheque em branco e pediu para ele preencher. E aí acho que ele preencheu com $1.000 ou $15.000, um valor pequeno, porque ele estava capaz de... Ele podia botar $1 milhão ou mais, que o cara teria fundo para cobrir aquele cheque, né? Ele bota pouco, e ele diz: eu não preciso de mais do que isso, o que eu tenho aqui hoje cobre as despesas de hoje aqui. Pega esse dinheiro, não doa para mim, volte para tuas empresas e com esse dinheiro estique o cobertor. Legal, muito Forme bom. novos empresários. Sensacional. Tal, que aí Pois é, a empresa legal. pega o mundo. Cara, isso é né? incrível, sabe por quê? Porque a gente vive num país que sofreu... Nós todos aqui, a gente ouviu isso tudo na escola, entendeu? A gente foi... E isso ficou no sangue, tá? Isso, a gente acha que não, mas isso está enraizado. Nós fomos ensinados a achar que luta de classe não tem opção. Entendeu? É rico contra pobre. Nós crescemos num país onde o empreendedor, o cara bem-sucedido, ele é o vilão da história, que está oprimindo o pobre trabalhador. E isso não é verdade. Entendeu? Eu lembro muito bem das pessoas que trabalhavam lá com a gente, do espião de obra, a maneira como a gente lidava com eles e tudo mais. E como você pode ajudar uma família com isso. Se você tem uma capacidade de expandir através do seu trabalho, você faça isso e faça com amor e ajude as pessoas. Porque tem gente que não tem essa capacidade, entendeu? E o valor dela está numa outra coisa. Tem gente que consegue produzir muito dinheiro, tem gente que não consegue produzir, mas tem gente que consegue amar muito. Sim, verdade. Sem produzir o tanto, mas precisa só de uma ajudinha, entendeu? Tem o cara lá que tem, por exemplo, tem os vicentinos, né? Na igreja, que cuidam dos moradores de rua. Então, os caras precisam de dinheiro. Eles são bons em fazer quentinha, cuidar das pessoas, tirar a gente da rua, levar para casa de recuperação, de cuidar deles, de conversar, de dar atendimento. Eles são bons disso, mas não são bons de fazer dinheiro. Eu sou bom de fazer dinheiro. O que eu faço? Eu capacito eles. Entendeu? Se a gente funcionasse como uma família e não como inimigos, como adversários, a coisa funcionaria muito melhor. Mas hoje a gente ainda tem esse troço. Quer ver um exemplo muito claro? A gente está numa polarização absurda de política. Entendeu? Se eu sou de direita, eu sou inimigo de quem é de esquerda. Se eu sou de esquerda, eu sou inimigo de quem é de direita. E não é assim, não pode ser assim. Entendeu? Isso aqui é um planeta, cara. Entendeu? É a raça humana. Entendeu? Se a gente for começar a brigar, a gente se dizima. Tem que haver uma unidade. Eu tenho que ser capaz de conversar com você, você fala: eu sou do Lula, eu sou do Bolsonaro. E eu falo assim: tá bom, cara, mas eu amo você. Entendeu? Mas a força do povo judeu, do povo muçulmano, é que eles têm uma unidade, uma única linguagem. Eles têm uma unidade de valor. Eles têm unidade e linguagem. Sim, também, claro. Eles podem estar espalhados pelo mundo, mas eles seguem a mesma doutrina, etc. E você ter uma linguagem, falar a mesma coisa, a linguagem ali significa os valores, né? Você acredita na mesma coisa. Isso aí, acredita na mesma isso coisa. é extremamente importante. Entendeu? E a humanidade tinha que ter essas coisas. Mas tem um plano de destruir a unidade e a linguagem, Concordo que é mais com você. fácil você controlar, né? Concordo, por isso concordo plenamente. que eu nem entro em discussão dessa polarização. A gente discute muito aqui. Ele vem, que sei o quê, não, que fulano vai vir, vai. Eu vou falar nome não, pra não dar ibope também. Vai salvar e tal. Não vai, cara. Não vai salvar. Não vai salvar. Minha briga com o Rafael, porque ele gosta do muro. Aí tem aquela historinha de quem é o muro. Tá em cima do muro. É bom citar a Bíblia, a Bíblia do Morno, né? A Bíblia condena o Morno. Mas na política eu acho que... Olha só. Não é questão de ser morno, é questão Não é uma isenção. Não é uma isenção, é caridade. A polarização atrapalha muito. Olha só, tem o São José Maria, que é esse santo que fala muito do trabalho, a santificação do trabalho. Ele viveu na época da Guerra Civil Espanhola. Né? E o Franco era um líder comunista que estava dizimando todo mundo, matando todos os padres. Entendeu? Os padres eram assassinados na rua, enforcados, eram esquartejados, era uma coisa assim terrível. Ele queimava as igrejas e destruía tudo. Né? E aí tinham 2 ondas lá lutando na Espanha, que era a onda de direita e a onda de esquerda. Né?
E ele viveu isso, e ele sofreu pra caramba. Ele viu os padres amigos dele serem fuzilados na frente dele. Ele teve que fugir disfarçado, ele botava uma aliança pra fingir que era um homem casado e tentar fugir pelos Pirineus. Foi assim, ele viu o pai dele morrer na guerra. Sofreu, ele viu os horrores da guerra assim, aqui, cara a cara, entendeu? A fome, a desgraça, a destruição, o preconceito, tudo. Ele viu isso. E tem uma passagem muito bonita de quando ele já tinha fundado, ele é o fundador do Opus Dei, fundador da obra. Quando ele tinha fundado já a obra, estavam ele e mais 3 caras, que eram um dos primeiros membros da obra, numerários, e eles estavam tentando fugir na guerra. E eles viram um padre que era amigo deles, no meio da rua, que não estava vestido, disfarçado, estava usando uma batina, que nem eu, e São José Maria já estava disfarçado de pai de família para poder fugir, né? Porque ele não queria fugir. Ele dizia que isso era uma covardia, que não poderia abandonar as pessoas, mas teve vários sinais de Deus, né? Mas aí a história fica longa demais. Essa outra parte eu deixo para depois. Mas eles fugindo, eles viram o padre no meio da rua sendo pego pelos revolucionários do Franco e matando ele na frente deles. E aí, quando eles conseguiram se refugiar dentro de um apartamento, os outros 3 estavam irados, porque eles eram chamados de porcos, né? Eles, quando viam os religiosos, católicos, os cristãos, em geral, não só católicos, eles falavam chamava de porco e cuspia, né? Ainda tem isso na Espanha, tá? E aí eles começaram a xingar aqueles porcos com muita raiva e tudo. E aí São José Maria falando para eles pararem, para não fazer isso, né? E aí ele pegou um pelo ombro e falou assim: se você tivesse agora uma arma na sua mão e um deles estivesse na sua frente, o que você faria com esses porcos? A mesma coisa que ele fez. Então, se você odeia o seu inimigo, você é igual a ele. Igualzinho a ele. E é um chamado de amor que nenhum filósofo, nenhum pensador, nenhum líder mundial jamais teve essa audácia de fazer algo assim. Quem foi que falou: amai os vossos inimigos, porque amar os amigos até os pagãos fazem? Ninguém jamais falaria isso. Você precisa de alguém que seja capaz de morrer para falar isso. Só Jesus teve essa coragem, porque ele daria sua vida até o final. Mas a gente cresceu com esse marxismo enraizado. Então a gente acha que tem que mesmo lutar de matar o outro, né? É meu inimigo, não é nosso inimigo. São José Maria, quando morreu, ninguém soube. Olha, depois viveu muitos anos e ninguém sabia qual era a opinião política dele. Ninguém sabia. Porque ele falava assim: eu não vou colaborar para que os meus filhos, as ovelhas do meu redil, se dissipem porque eu disse que gosto de uma pessoa. Obrigado, padre. Entendeu? Eu vou usar agora o exemplo de José Maria. A única coisa que eu faço é não dizer minha opinião política. Dando argumento, pois é, olha só, você tem que ter as suas ideias convictas, isso aí, seus valores convictos, isso aí, mas você não pode cair em linha ideológica. É isso aí. De ficar brigando com pessoas. Você briga com ideias. É isso aí. Discute e discorde com ideias. Seja intolerante com ideias. Vou usar a história de Padre José Maria. Mas não com pessoas. Quando me perguntarem, eu vou contar essa história todinha, que eu já memorizei. Conta. Tem um filme que tem essa história, que conta a história dele. O nome do filme é Haverá Dragões. Dragões. Eu não sei qual é o nome em português, antigo, mas é meio antigo. Mas em inglês é There Be Dragons. Né? É até com o Rodrigo Santoro. O Rodrigo Santoro é o líder da Revolução então não é tão antigo, Esquerda. Entendi. Não é tão antigo assim, não. 60, não. Entendi. Ixunt Dragones. Eu vou assistir, eu vou usar essa história agora. Pronto, tá respondido pra você. É legal. Tá me botando aí. Não, agora... mas olha só. Você tem que ter as suas ideias convictas. Claro. Entendeu? Exato. Por exemplo, eu sou católico. católico. Navega entre esquerda e direita. As ideias navegam. Tem um problema. Então, tem um problema. Mas aquilo que faz sentido racional e que não é contraditório em si, você pode aderir, adira. Isso aí. Entendeu? Por exemplo, eu sou católico. É um conjunto grande. Pensa numa bolha enorme, tá? Que compreende a fé católica. Você pode estar lá dentro, andando de um lado para o outro, para onde você quiser. Só não pode cruzar a linha. Cruzou a linha já não é mais. Entendeu? Quer ver um exemplo? Por exemplo, eu, como católico, sou a favor da vida. Por quê? Porque nosso Senhor, Deus, fez os homens à sua imagem e semelhança. Então, a dignidade do homem é a dignidade do Filho de Deus, que é Cristo. Então, você não pode matar uma pessoa. É um mandamento, não matarás. Então, eu sou absolutamente, irrevogavelmente contra o aborto em qualquer e absoluta circunstância. Até nas piores, nas mais desprezíveis e horrorosas, como no caso de um estupro. Então, se eu cruzo essa linha, eu já feri a minha própria integridade de vida. Então, eu não cruzo. Aí, qual é a questão? Se eu tenho valores racionais, intelectuais estabelecidos, as emoções não me pregam peças. É isso aí. Mas se eu não tenho, quando alguém me conta uma história triste e horrorosa de alguém que foi abusada, eu fico, puxa vida, mas nesse caso, né?
Isso é emoção, cara. Isso é sentimento. E o sentimento não é inteligente. Quem é inteligente é a inteligência. A inteligência e a vontade são da alma. O corpo não tem inteligência e vontade. O corpo tem sentidos externos e internos. Você tem visão, paladar, tato, olfato, todo mundo sabe disso. E internamente você tem memória, imaginação, estimativa e senso comum. Isso não é fé. Isso é Aristóteles. Então você tem sentidos internos e externos. Entendeu? E a matéria limita a forma. Isso também não é fé nenhuma. A gente sabe disso 2.600 anos, mais ou menos. Entendeu? Que era ali 600 anos antes de Cristo, quando estava bombando essa filosofia grega. A matéria limita a forma, o corpo limita a alma. Teu cérebro limita a inteligência que é própria da sua alma. Entendeu? Então, se você acredita em qualquer transcendência, e não estou falando de fé, estou falando de espírito, alma. Então, você tem que aderir a isso. Sim. E se isso aqui é verdade, então a tua emoção não pode sobrepujar a tua vontade, a tua inteligência. Esse exemplo da bolha. Senão você vai cair numa contradição. Você navega na bolha, mas não pode furar. Não pode. Se furou, você foi contra você. É porque bolha é um exemplo muito bom pra gente dar, né? Virou uma palavra meio... Tem um monte de bolha. Tá na bolha. Você quer ver na sua bolha e tal. Como o podcast de empreendedorismo, uma coisa que eu queria discutir um pouco com vocês, que é uma coisa que eu acredito, muita gente pode não acreditar, eu respeito, obviamente, eu queria sua opinião. Eu acho que, tirando qualquer tipo de religião, tá? A Bíblia... E eu comecei a ler tem pouco tempo. Que bom. E eu estudava livros que falavam história da Bíblia. Sempre gostei de ler. Livro dos Apóstolos, livro não sei o quê. Eu sempre gostei de ler livros assim. Livro do Salomão. Sim. Depois eu até descobri que Salomão escreveu 3 livros lá na Bíblia. Eu nem sabia. Pois é. E aí eu comecei até por eles. Pra mim, eu queria saber a sua opinião. A Bíblia, de fato, é um guia pro empreendedorismo? Cara, a Bíblia é um guia pra tudo. Pra tudo. Só que não é fácil interpretá-la. Entendeu? Então você pode ler e ir para um lado completamente equivocado? Pode. Ou não? Pode. Por exemplo, você pode pegar o rei Davi, né, que é o pai de Salomão, Sim. E falar assim, bom, Davi tinha um harém com mais 300 mulheres, matava todo mundo, era um líder de guerra, então sangue nos olhos, faca no dente, e custe o que custar, nós vamos fazer o que for necessário para vencer. Sim. Aí você vira um cara imoral, corrupto, entendeu? Só que se você ler a história toda, não é isso. Isso desagradava a Deus. E aí, na hora de construir o templo, o filho dele morreu por causa disso. Teve uma peste no reinado dele, entendeu? Ele não construiu o templo porque Deus falou para ele, você tem muito sangue nas suas mãos. Sim. Quem vai construir o templo vai ser o seu filho Salomão. Sim. Entendeu? Então é óbvio como que desagrada. tudo, né? Você não pode ver um corte. Não pode ver um corte. Como hoje as pessoas... Tem um contexto histórico, né? Tem. Aquele que é até pastor e historiador, né? Aquele Rodrigo Silva. Eu gosto bastante de escutar ele. É arqueólogo. Arqueólogo, né? Sim. Ele fala muito sobre essa questão de contextualizar, né? Você tem que contextualizar. O Antigo Testamento, especificamente, foi escrito no contexto dos hebreus e dos judeus. Então, ali tem uma cultura judaica para você compreender o que está escrito. Se você lê hoje com a sua cultura de carioca do século XXI, isso é uma idiosincrasia, você vai ler errado. Não é isso que está escrito, entendeu? Até então, as traduções, né? Por exemplo... Perde sentido algumas palavras. Perde. Eu vou te dar um exemplo agora. Por exemplo, no aramaico, não tem graduação de coisas. Eles não tinham uma coisa, por exemplo, eu gosto disso aqui, eu adoro isso aqui, eu amo isso aqui. Não eu gosto disso aqui. E se eu não gosto disso aqui, eu odeio isso aqui. Então fala, ame ou odeie, mas não significa isso. Você não tem que ler assim. Então para nós tem uma graduação. Por exemplo, quer ver um exemplo clássico? As pessoas acham que Jesus tinha irmãos. Por quê? Porque não existia a palavra primo. Não existia. Então o primo era chamado de quê? Irmão. O Vinícius é meu irmão. Mas ele é meu primo. Ele não é filho da minha mãe, ele é filho do irmão da minha mãe. Entendeu? Se você não sabe o que você está lendo, você dá isso muda muita coisa. Muda muita coisa. Então, sem dúvida é um guia, tá? Por quê? Porque é um guia de moral. Mas não é só um guia de moral, tem muito mais ali. Então, eu diria que, a exemplo do Tom Monaghan, né, todo empreendedor tem que abrir o coração para uma experiência de experimentar algo transcendente. Algo que dê verdadeiro valor. Eu lembro, você me perguntou lá qual era a maior lição que eu tirei do empreendedorismo. Aí eu te respondi a amizade, sem dúvida. E para mim porque primeiro, eu saí da empresa quando eu fui pro seminário, mas eu levei tesouros, entendeu? E tesouros que eu vou levar a minha vida inteira é a amizade do Vinícius, do Michel e do Gonzaga, que eram meus sócios, para a vida inteira, entendeu? E a amizade é uma coisa muito específica, que é o que tem que ter numa empresa. Sabe quando tem problema de clima organizacional? Sim. Então, é um problema de amizade. A definição de amizade é idem wollen, idem nollen.
é querer as mesmas coisas e não querer as mesmas coisas. Você tem que amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Você consegue ser amigo, íntimo e leal de um cara que odeia a sua mulher? Não, é impossível. Não, é impossível, porque você ama ela. Então, dentro de uma empresa, se não houver uma amizade verdadeira, se os valores ali não forem unos, vai ter problema. Entendeu? Você viu agora lá, viralizou semanas, que eu nem sei em que podcast ele falou, aquele cara que era o fundador da Easy Taxi, que ele falou... Thales Gomes. O Thales, ele falou assim, eu não contrato esquerdista. Cara, a empresa dele tem um valor. Se ele contrata alguém contrário a esse valor, aquela pessoa ou vai ficar desconectada do resto da empresa, ou vai causar problemas com os outros que têm a mesma ideia. Isso não é um preconceito, é uma estratégia. Entendeu? Agora, se ele falar assim, eu detesto, eu odeio, eu não ligo pra gente assim, tá errado. Aí tá errado. Porque ele misturou a humanidade da pessoa com a opinião dela. Então, claro que tem. Tá tudo na Bíblia. Tá no direito dele, né? Deixa eu fazer até uma parte aqui. Ele pode contratar quem ele quiser. Quem ele quiser. Uma parte aqui, né? A gente tava domingo num churrasquinho lá, e tava lá com o Gonzaga, e o Gonzaga tava lembrando do dia que a gente estava no momento, né, brigando ali para tentar que o nosso CNPJ fosse alguma coisa além de números, né? E a gente estava naquela briga, ralando pra caramba, e o Leandro começou a não estar tão presente. E a gente chegando no escritório, via o carro do Leandro parado na igrejinha ali de Ramos, né? Próximo ao nosso escritório. E a gente ia pro escritório e eu, Gonzaga e o Michel, te reclamava. Tipo, precisa do Leandro aqui, porque o Leandro sempre foi uma fonte de ideias, fonte de energia no escritório, que realmente fazia falta. Então, quando ele chegou lá na igrejinha, a gente foi questionar ele. Falou, Leandro, o Gonzaga falou exatamente isso. O Gonzaga falou que ele que falou. Não lembro bem. Aí ele disse, Leandro, e aí? É igreja ou é empresa? Eu lembro disso. Ele falou, quando é que tu vai pro seminário? Aí o Gonzaga chegou e falou isso, né? Quando é que é? A igreja ou a empresa? O que vai ser? E aí o Leandro falou assim, bom, eu tava esperando o momento ideal, parece que é agora então. Então agora eu tenho que explicar para vocês que realmente eu decidi. Tava entrando no propedêutico, né? Que era um pré-seminário ali, né? Eu tinha sido aprovado e eu ia entrar pro seminário, né? Ia largar tudo. Aí o Gonzaga falando, caraca, mas foi um momento legal, a gente não esquece daquele momento. Todo mundo se abraçando, foi um momento chorando, de felicidade. Foi bonito. E hoje olhando, na época eu tinha dúvidas, eu falei, pô, Leandro, cara, será, cara? Cara, você conheceu a minha história, cara, entendeu? Nosso Senhor falou, né, o profeta só não é bem-vindo na sua própria casa pelos seus parentes. Por quê? Porque vocês me conhecem, vocês sabem a vida que eu levei, entendeu? Mas Nosso Senhor pode, né? Mas hoje olhando o Leandro é a felicidade pura pelo caminho que ele escolheu. Você acha... Eu tenho muito orgulho de ter um amigo padre também, eu falo pra todo mundo. Mas você acha que Deus salvou sua vida, literalmente? Você poderia ter morrido? Cara, várias vezes. Várias vezes. Pô. Você acha que Deus usa dessa... Você acha que Deus usa dessa assim... Porque, por exemplo... Sim. Sem fé... Quer ver como Deus salvou a minha vida? Quando o Vinícius e o Michel me chamaram para trabalhar com eles. O Vinícius e o Michel salvaram a minha vida. Como meus amigos. É por isso que eu falo que isso... Cara, empreendedorismo não é fazer dinheiro, cara. Entendeu? Muito mais fazer dinheiro. Eu diria que é fazer amizades que acabam acidentalmente gerando lucro. Então você acha que o empreendedor completo, ele tem que ter uma pegada numa fé e na espiritualidade, que é o tema do nosso podcast? Eu acho que todo mundo tem. Não, isso todo é fato. Você é padre, né? Mas assim, mas nem todo mundo vai ter. Pois mas o cara não vai ser completo. O cara vai ter todo o dinheiro dele lá, o sucesso dele lá, e vai faltar alguma coisa. Você acha que se eu associar, como eu venho buscando, né? Porque esse vazio bate em mim muitas vezes. Eu cheguei a um ponto, né? Eu montei negócio e os negócios deram certo. Eu falei assim, então vamos montar mais negócios. As coisas não iam preenchendo. Teve um dia que eu dei um basta quando eu falei assim, eu preciso estabelecer os valores para não ficar caindo em qualquer convite de abrir um negócio. Os negócios têm que fazer certo sentido. Não só técnicos, como também estar alinhado com pessoas que têm os valores parecidos com o meu. Se você não está alinhado com aquele negócio, com o valor e com o sentido daquele negócio, você não dá o sonho. Mas ali, eu precisava experimentar um pouquinho e dar esse passinho para trás para isso. Então eu venho buscando essa fé e espiritualidade para me preencher. Hoje eu me sinto muito mais preenchido. Você acha que é possível eu terminar a vida, né? Ou viver a minha vida
preenchido já que eu empreendo e vou colocando fé e espiritualidade? Ou para se sentir 100% preenchido é só uma dedicação, uma vocação? De jeito nenhum. Eu acho que essa pergunta é boa, Não, né? Porque... sim, mas de jeito nenhum. Você pode ser santo, como Deus mandou. santo? Ser de santo como vosso Pai que- Celeste. Santo significa separado. É um estado de perfeição Ah, que da bom alma. que você explicou. Porque Entendeu? santo aqui, pô, Você pode... Santo é complicado. Não, cara, é aí que tá. Santo é um modelo, né? Você É um foi modelo, não, criado entendi. para o máximo. Você não foi criado para... Não existe vocação e mediocridade. Deus não fez ninguém para ser medíocre. Ninguém. Não existe isso. Você foi criado porque Deus ama você para ser perfeito. Alcançar o máximo do que a tua personalidade pode um dia ter. E você pode fazer isso através de uma vida de trabalho. Entendeu? Aprender a santificar o teu dia a dia, colocar um valor sobrenatural e eterno em tudo aquilo que você faz. O nosso Senhor falou, todas as vezes que fizeste isso a um dos pequeninos, foi a mim que o fizeste. Agora imagina só, quem colocou essa caneca para eu beber água aqui? Lavou a caneca. Lavou uma louça. Lavar a louça, fala, não dá para transformar em algo transcendental lavar a louça. Presta atenção no que você pode fazer. Você pode lavar a louça de qualquer jeito, ou você pode pensar assim, Deus vai beber nessa caneca. Jesus vai beber aqui. Porque ele disse que tudo aquilo que fizesse para os pequeninos, estaria fazendo para ele. Os pequeninos somos nós, os pecadores. Ah, não são as crianças? Não, Interessante. não. São todos aqueles em estado de sofrimento, provocado pelo pecado. Então, eu sou um pequenino, você é um pequenino de Deus. São aqueles que Deus olha como filhos. Fala, olha, o Vinícius também. Então vamos pegar o Vinícius. Ele olha igual para nós três, mesmo você sendo padre? É o quê? Ele olha igual para nós três, mesmo sendo padre? Ele não ama ninguém igual. Ele ama o máximo que você pode ser amado. Entendeu? Porque Nosso Senhor não é comunista. Sinto muito, desculpa, polêmica, foi sem querer. Entendeu? Mas assim, Nosso Senhor não é. Entendeu? Você tem a ousadia de chegar e falar assim, não, Deus me ama exatamente igual ele amava o pai dele, São José. Ou então a mãe dele, a Virgem Maria. Deu a luz a ele. Você acha que ele ama igual? É claro que não ama. Você acha que ele me ama igual ele amava o primo dele, João Batista, que preparou o caminho para ele? São coisas diferentes. Entendeu? Até porque Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E como verdadeiro homem, você, que é homem, ama mais algumas pessoas do que outras. Sim. Mas deveria amar a todos. Mas não todos igualmente, porque é impossível. Entendeu? Por exemplo, nem os anjos são amados por igual. Os anjos têm hierarquia, são 9. Então ele te retribui o que você entrega a ele, né? Não é Entendi meritocracia. isso que você falou. A Ele vai graça, amar do jeito que você ama ele, aí não? é que tá. Você ganha mais do que merece. São dois tipos de méritos. E isso é um segredo da santificação no trabalho. Tem mérito de congruo e mérito de condigno. O mérito de congruo é o teu salário. Pensa que você é um garçom. Então você fez lá o teu salário, seu teu trabalho, chegou no final do mês, por causa da justiça, o teu patrão vai pagar o seu salário. Então depende do seu trabalho e da justiça do patrão. Mas tem um outro mérito, que é o mérito de condignidade. Esse mérito ele depende do teu trabalho. Se você não fizer, não vai ganhar. E da bondade de quem te paga, que é a tua gorjeta. Boa analogia, gostei dessa. Entendeu? Então, um é a justiça e a bondade, o outro é a bondade e o amor. Então, você tem, por justiça, o que você merece. Mas Deus ama você com amor infinito e eterno. E esse amor te dá abundantemente, gratuitamente, o que você precisa dos céus para ser totalmente quem você é. E aí a pessoa que lava essa louça e fala assim, cara, Jesus está escondido dentro do Vinícius. Porque ele habita em todos nós. Então eu vou lavar essa caneca e vou colocar uma água geladinha com muito amor. Porque quem vai tomar é Cristo. E aí eu faço o melhor para servir você. Aí você fala, mas isso... Cara, você atende clientes. Não importa se é produto ou serviço. Tudo que você faz, você pode colocar um valor eterno. E o que faz uma coisa ser eterna é o amor. Amor é caritas, é ágape. Entendeu? Esse amor de caridade, esse amor verdadeiro que transcende a nossa humanidade, santifica e torna qualquer coisa que você faz espiritual. Eu tenho que acordar cedo, isso é algo espiritual, eu tenho que chegar na hora, eu tenho que tratar, eu tenho que chegar para uma reunião alegre, feliz, bem apresentada, porque eu me importo com a pessoa. Eu vou ser pontual porque eu sei que quem está ali do meu lado não pode ficar esperando. Por quê? Porque é Jesus. Se fosse uma pessoa que eu não estou nem aí, eu iria me atrasar. Mas se eu falasse, Deus vai sentar na mesa com você. Então eu falo assim, cara, eu não tenho nem fé, mas putz, grilo, é Deus, né? Vamos sentar aqui. Então você tá reconhecendo que aquela pessoa vale algo e está amando esse algo ali dentro. Isso é amor. E o amor torna qualquer coisa sobrenatural.
Entendeu? Então, se você aprende a colocar amor em tudo que você faz, você santifica o seu dia a dia e você atribui sentido. Você estava falando de campo de concentração. O Viktor Frankl, né, que era um judeu que foi para o campo de concentração, era um psicólogo, criou uma linha de psicologia chamada logoterapia, que é a psicologia fundada no sentido da vida. E ele tinha estudado todo mundo, tinha estudado Freud, tinha estudado a galera toda. Ele fala, tá tudo errado, isso não é possível. Porque eu vi no campo de concentração gente triste e gente feliz. Eu vi gente se matando e eu vi gente amando. Então não é igual, não pode ser. Por que aquelas pessoas tinham algo a mais? Porque elas eram capazes de fazer um sacrifício que diferenciava delas. Por que elas esticavam o cobertor? Se elas podiam pegar só para eles. Entendeu? Aí tem um caso de um padre, que é um dos maiores santos, é a minha opinião, né? Da história da igreja, que é o padre Maximiliano Maria Kolbe, que é São Maximiliano Maria Kolbe. Que ele morreu em Auschwitz. Foi preso, estava em Auschwitz. E aí o que aconteceu? Tinha um cara que era um pai de família, trabalhador, pai de família, e ele ia ser assassinado. Botaram ele lá na frente, iam fuzilar ele. E ele gritou, por favor, não me mate, eu tenho uma mulher e filhos. E aí o padre Maximiliano estava atrás, ele falou, eu me dou para morrer no lugar dele. E quis morrer no lugar dele. E eles aceitaram, sabiam que ele era padre, né? Pegou o São Maximiliano e soltou o cara, né? E esse cara conta a história, e é muito bonito. Essa foi a biografia de santo mais forte que eu já li na vida, né? E aí levaram o Maximiliano para dentro de um container onde eles faziam as câmaras de inanição. Então eles pegavam uma sala, colocavam um monte de gente lá dentro, fechavam a porta e deixavam morrer. Entendeu? Não tinha lugar para ir no banheiro, não tinha comida, não tinha água, e eles deixavam até que eles com fome alucinassem, se matassem, comessem uns aos outros, né? Uma coisa assim inacreditável do que como pode chegar a maldade humana, né? E aí tinham várias câmaras de inanição. E eles botaram as pessoas lá e viram que nas outras já tinham os gritos, né, os desesperos e as pessoas morrendo. Mas naquela outra, aonde tinha o padre Maximiliano, não tinha grito. Eles cantavam louvores a Deus. Ele confessava as pessoas. Eles não morriam. Eles demoraram muito mais. Eles não se mataram, eles não se comeram. Havia uma paz ali dentro. Porque ali havia um sentido sobrenatural, um sentido eterno, no meio de um sofrimento terrível, né? E a história é bem mais longa que isso, mas aí fica pesada demais, acho que, para contar, né? Então, assim, se você consegue descobrir que existe um valor sobrenatural em absolutamente tudo que você faz, especialmente no seu trabalho, você vai começar a preencher o seu coração de uma maneira que você não conhecia antes. E eu não estou falando ainda de religiosidade. Sim. Eu não cheguei nisso ainda. Sim. Todo mundo pode fazer isso. E quando faz isso, há uma experiência de experimentar o transcendente que vai abrir o coração da pessoa para falar assim, cara, tem algo a mais. E o nome disso é espiritualidade? Ao invés de religiosidade? É o que você tem que buscar? Não na minha opinião. Não. Na minha opinião, Tem nome? Na minha opinião, Nosso Senhor fundou uma igreja, né? Ele disse... Não, perfeito. Entendeu? Entendi. Então, sim, eu não posso separar as coisas. Né? Mas então, se a gente quiser excluir a religiosidade... Eu diria o seguinte, é um caminho para encontrar a plenitude da verdade. Sim, perfeito. Eu dizia, perfeito. é um pedaço da verdade. Perfeito. Mas você pode ir além dela, entendeu? Porque a fé, as pessoas acham que fé é um sentimento. Não é um sentimento. A fé, ela é uma virtude que é fruto de uma prática. Você pratica a religião, a sua fé cresce. Então, para ter fé, você tem que praticar a religião. Entendeu? Religião vem de religare, né? Que é ligar o céu e a terra, e está fundada na virtude da justiça, que é dar o que é devido a quem é devido. Quem é devido? Culto a Deus. Entendeu? Então eu pratico a religião, cresço na fé, né? E aí a minha espiritualidade ela tem razão de ser. Eu não acredito que você pode acreditar em qualquer coisa. Porque acreditar em qualquer coisa é não acreditar em nada. Pensa que a tua igreja, olha, pastor, a tua empresa tem um valor, mas não tem valor nenhum, tem qualquer valor. Então, por exemplo, o valor da minha empresa, fazer o bem. Isso não diz nada. Não vai unir seus funcionários, seus colaboradores, não vai unir seus sócios. Vocês têm que ter um motivo. Fala, por que a gente está junto? Fala, a gente acredita nisso. A gente não acredita nisso. E nós vamos trabalhar juntos para construir isso aqui. Então, esse sentido une e torna a coisa eficaz. Se você tira, fica um caos. E o sentido tem a ver com amor. Sempre. É a entrega. Sempre, Porque sempre. tudo no final é uma entrega, seja serviço, produto. Você vê? Por que Se você unir todo mundo em prol do amor,
O amor é um sentido... O amor foi banalizado, mas é o maior sentido da vida humana, né? O eu te amo é banalizado. Né? Por que você abriu? Por que você empreende, Rafael? Por quê? Num primeiro momento, a gente empreende porque tem aquele sonho de garoto de abrir um negócio e ganhar dinheiro. Não tem vergonha nenhuma de falar disso. Isso. E hoje? Mas as coisas só dão certo porque você entende que empreender é transformar aquelas pessoas que entram lá com você em alguém melhor. Então, se a pessoa que entra para trabalhar comigo, né, na empresa, ela não se torna alguém melhor, em todos os sentidos, seja no sentido pessoal, seja no sentido profissional, seja de crescer lá dentro, não faz o menor sentido aquela empresa estar existindo. Então, olha, muitas empresas que têm 10, 15, 20, 30 anos não formou novos sócios, não formou novas pessoas, não formou para o mercado novos profissionais. Sim. Muita coisa, meu funcionário está saindo, eu falo, cara, para uma empresa melhor, vai, pode ser meu cliente lá ainda, aí, porque isso, expande legal. essa rede. Sim. E tenho vários assim. Então, eu entendi isso lá na frente. Ouvir a história do cobertor veio só para explicar A história é incrível. o que batia achei no meu peito, assim, de tipo, nossa, mais pessoas têm que usufruir disso aqui. Isso. E você falou muito bem, a gente foi criado para falar assim, farinha pouco é meu pirão primeiro, meu amigo. Isso aí. Deixa eu fazer o meu aqui, depois eu penso em dar pros outros. Quando, na verdade, em momentos que a gente... Engraçado isso. Momentos que a gente está mais precisando, seja de qualquer recurso. Não vou entrar no mérito do recurso. Sim. Momentos que a gente está mais precisando, aparecem mais pessoas precisando, e aí você dá um jeito de ajudar, e parece que vem um negócio que aparece o que você ajudar, porque você achou que aquele dia não tinha, mas você tem. Isso é impressionante. Sim, e Uma se corrente você... do bem ali, né? Isso aí. Quando você está mais precisando, tem uma aparece providência gente aí precisando, também. Tem uma providência. e aparece gente querendo te ajudar, e em todos os sentidos. E eu te digo mais ainda, se você chegar no fundo do poço e você não tiver nada, você vai ver que a providência de Deus vai se manifestar naqueles que amam você. Aqueles que te amam vão lá e vão te ajudar. Entendeu? Então por isso que eu acho que isso tem tudo a ver com negócios, cara. Porque no fundo, fazer negócios ou empreender são conexões. Entendeu? Sim. Você está conectando com pessoas e está falando, olha, eu tenho essa capacidade, eu tenho essa necessidade, vamos fazer acontecer uma coisa aqui. Entendeu? E isso é maravilhoso, cara. Porque o ser humano faz isso. Isso está inato na gente. Tem gente que tem isso mais expansivo, mas todo mundo tem uma necessidade de se encontrar com pessoas, com coisas, com ideias, com a verdade. Eu tava lendo uma tirinha hoje que eu recebi do grupo de filosofia. Eu faço faculdade de filosofia agora. Que também. Legal. Que legal. E aí, essa aqui tá sendo uma aula. E aí tinha uma tirinha do Calvin, que é professora... Alguém tem alguma dúvida? Eu falei, professora, tem. Ela, qual é essa dúvida? Qual é o sentido da vida? Ela, mas isso não é a matéria, não podemos falar disso agora. Aí eu queria saber essa resposta para ver o que eu ia começar a estudar, entendeu? Tipo assim... Legal. Muito bom. Pô, tem até uma parte sobre isso. Através do Leandro, acabei fazendo amizade com outro padre, o padre meu xará, Marcos Vinícius, né? Padre Marcos. Que é o padrinho do Leandro, né? E eu fui na sua ordenação, o nome, né? Ele é sensacional. Aí ele apresentou um grupo ali de homens que iam debater temas diversos na casa de um outro senhor interessantíssimo chamado Tomás Magalhães. E a primeira palestra foi sobre o sentido da vida. E ele citou esse filósofo que fez a tese dele em cima do campo de concentração e tudo mais. Viktor Frankl. Citou várias teses, né? E depois abriu pra gente debater. E aí, pra você, qual o sentido da vida? Legal. E aí, a maioria falou assim, não. Quem levantava o braço, né? Falava, não, pra mim o sentido da vida é minha família. Aí o outro falava, não, é meu trabalho e minha família. Aí o meu irmão, que me levou pra lá, o Júnior, levantou o braço. Aí eu já... Pô, o Júnior vai levantar o braço aqui, cara. Cheio da galera ali, assim... bem graduada ali que tava falando. E o meu irmão chegou e falou, olha, para mim o sentido da vida, se eu botar o sentido da vida em trabalho ou até em família, são coisas que podem acabar. Agora, se eu botar o sentido da minha vida em Deus, para mim faz muito mais sentido, que é uma coisa transcendental ali, né? Que vai durar para sempre. Então ele entendeu, meu irmão aí assim... Legal. Nossa, ali eu respeitei, hein? Legal. Ali eu respeitei meu irmão, mas foi muito legal. Isso é muito bonito, porque assim, tudo que você faz, cara, tem que ter... Não é superficial. Cara, você vai devotar a tua vida para esse negócio? Quantas horas você vai passar trabalhando? Quanto de energia isso vai consumir de você? Tu vai para tua casa, tu vai pensar no teu negócio.
Tu vai pensar nas coisas que tu trabalha. Se tu tá empreendendo, não tem horário de trabalho. Entendeu? A gente sabe lá no início da Táxi Premier, era de madrugada, te revezava plantão, porque tinha dinheiro para pagar funcionário. Entendeu? Então, isso vai consumir você. Tem que ter um motivo. Fala, por que eu vou abrir mão? O que você ama mais? A tua empresa ou a tua mulher e teus filhos? Minha mulher e meus filhos. Então você vai abrir mão da tua mulher e teus filhos por causa da tua empresa. Então, cara, tem que ter um sentido. Mas esse entendeu? sentido do tem que valer a pena. Esse sentido do esticar o cobertor que eu tô usando só porque define muita coisa. Define mesmo. Isso legal. me abraça família e trabalho ao mesmo tempo. Isso Então, me conforta. Concordo com você. Isso me Concordo. confortou muito, assim, ao ponto de estar muito tranquilo superar qualquer dificuldade de novos negócios que a gente abre, que é sempre difícil. E aí você olha negócios que deram certo e fala, não, eu já sei mais ou menos a fórmula, mas aí você vai ver, não é a mesma coisa, sempre tem suas nuances e tal. E aí você vai ali dia a dia fazendo. E aí essa questão Aí você diz que você ama mais, eu amo mais, obviamente, minha mulher e meu filho. Mas eles fazem parte do meu empreendedorismo. Então, Sim. o esticar cobertor abraça todo mundo. Então, eu não quero provocar uma competição, quero dizer ao contrário eu que tive tem que ser assim. unificado. Isso aí, eu tive que ver uma assim integridade, né? para não ter competição. Porque senão compete. É isso aí. Então, por exemplo, a gente está gravando aqui, não tenho vergonha nenhuma de dizer. A gente tem aqui o podcast hoje, dia 17 de julho? 17 de julho. Então a gente vai sair 16. daqui por volta de 3h30, 4 horas, né? Hoje é o dia que a pessoa que olha o meu filho sai mais cedo. E aí é meu dia de ir pra lá. Eu vou pra lá pra ficar com ele. E em nenhum momento eu falo, vou deixar de trabalhar. Porque ele faz parte desse empreendedorismo. Sim. Porque antes era assim, putz, perder meu tempo aqui com ele, cara. Tipo, pô, cheio de e-mail pra responder, cheio de coisa e tal, entendeu? Sim. Então, quando essa questão de esticar o cobertor, porque eu sei que a empresa indo bem, estica o cobertor pra ele, eu sei que eles bem estica pra empresa. E tudo isso bem, eu começo a esticar para as pessoas que trabalham com e para a empresa. Seja um terceiro que eu estou contratando, seja um funcionário que está comigo. Sim. E eu vejo ele como um sócio. Meu sonho é ser conselheiro das empresas e deixar de ser CEO das empresas, né? Que esse nome pegou, né? Por mais que eu não me considere isso. Mas, assim, é o cara que toca ali. Sim. Tem pessoas que toquem para que eu esteja ali no conselho recebendo uma parte daquela empresa para me custear e poder fazer algum tipo de caridade. Um legado que fica do esforço que você pôde fazer. É isso. Entendeu? O trabalho, cara, trabalho não é uma maldição, entendeu? Trabalho não é uma coisa que a gente agora tem que fazer porque teve pecado original, quem sabe da Bíblia, né? Não é isso. O pecado é um caminho de similaridade com o próprio Deus, é uma participação na criação. Você está fazendo algo, entendeu? Você está criando algo novo que vem dessa potência criadora que tem dentro de você. Entendeu? Você está aplicando a tua potência sobrenatural e eterna de ser humano, de filho de Deus, de imagem e semelhança, em algo que realmente fica, usando o que você tem de recursos, né, para fazer algo ainda melhor. E você está participando na obra de Deus. Mas isso só vem com o tempo. Acho que ninguém que abre uma empresa no primeiro momento, a não ser que esteja... A não ser que o cara já tenha dinheiro. Ou que já esteja com mais idade, eu não sei. Enfim, tá fazendo por ideais isso aí, e tudo, mas né? quando você abre, não tem vergonha de falar isso. A gente também. É pensando no eu. Ela só solidifica. A gente abre pensando no eu. Ela só solidifica quando você coloca esses princípios. Mas olha, eu te diria que se você coloca os princípios de aplicar um valor verdadeiro e eterno e amor naquilo que você faz, mesmo que a tua intenção primeiro seja fazer uma grana porque você está precisando, né, que não é injusto, é de ao trabalhador o seu salário, isso também é bíblico. Né? Então, ao contrário, não tem nada de injusto. O justo é que se pague. Inclusive, é um dos mandamentos da igreja, não é um dos 10 mandamentos. A igreja tem 5 mandamentos, que é pagar o salário do seu funcionário. Entendeu? Então, isso é um dos mandamentos. Se não fizer, para nós católicos, é pecado mortal. Entendeu? Então, por quê? É justo que você receba aquilo pelo qual você trabalhou. Só que agora pensa só. Se você faz aquilo ali como um ato sobrenatural, um sacrifício de amor, o que você faz vai ser melhor. Você vai fazer o melhor. Você vai entregar o melhor. Exato, entendeu? Então, mesmo que você esteja fazendo porque você precisa do dinheiro, se você colocar amor naquilo ali que você faz, né, e aplicar um sentido verdadeiro, aquilo ali não vai trazer só dinheiro para você, mas vai trazer uma realização, uma plenitude. Entendeu? Às vezes você fala assim, caraca, esse negócio, eu fiz um projeto, foi muito legal, não deu muito dinheiro, mas você está muito feliz. Porque você fala assim, então tem valores que são maiores, eles estão espaçados, eles são invisíveis. Entendeu? A gente está falando de judeu aqui, tem a Hannah Arendt. O que ela falou mesmo? Ela falou que, depois da Revolução Industrial, ela falou que o homem deixou de ser um homo sapiens e virou um homo faber.
Então o homem deixou de ser um homem pensante, um animal pensante, e virou um animal trabalhador. Né? Por quê? Porque foi construído naquela época, esse é século XVIII, quando começou ali a Revolução Industrial, era um trabalho sem sentido. Entendeu? E as pessoas, tanto que saiu os primeiros documentos da doutrina social da igreja nessa época. Porque as pessoas, antes era tudo rural, né? Então tinha uma coisa diferente. Um dinamismo, um ritmo distinto. É. Agora, havia um trabalho sem propósito. A pessoa apertava um parafuso e não sabia nem de que era aquilo que ela estava fazendo. Fala, qual a máquina você está construindo? Não sei, eu só aperto o parafuso 6C. Entendeu? E era isso que fazia. Cara, isso consome a alma de um ser humano. Nós fomos feitos pro eterno. Mas eu acredito que a inteligência artificial e toda essa tecnologia que no primeiro momento machuca e traz certas coisas negativas, depois o homem vai se adaptando, vai trazer coisa boa. Vai deixar a gente voltar a ser humano. Tipo, a gente vai poder ter tempo de se ocupar com, de fato, coisas importantes. Porque até mesmo se você parar para pensar, você vai fazer uma apresentação em PowerPoint que demora algumas horas e a inteligência artificial vai te entregar ali em 5 minutos e, obviamente, você vai ter que revisar, botar ali seu conteúdo, fazer um ajuste. Deixou de ser 3 horas para ser meia hora, você tem 2 horas e meia para ver um bom livro, para você cuidar da sua família. O problema é que tem os ladrões de atenção que a gente tem que se policiar. É uma muito, visão né? otimista que eu gosto. Eu sou a favor de revolução tecnológica. Sim. Acho que a gente tem mesmo que progredir naquilo que é um potencial humano. O podcast é uma revolução tecnológica. Pois As pessoas, antigamente, para você assistir um bate-papo, você dependia do Jô Soares chamar alguém interessante. Gente, a gente não tem noção da quantidade de dados. Que ele, né, naquele horário que ele estava ali, porque senão depois você não via mais. Se você ver esse podcast aqui em Full HD, você vai consumir uns 4, 5 GB. A quantidade de dados que você precisa manipular para poder fazer que essa informação chegue em alguém. Sim. Então, eu acho que isso é maravilhoso, né? O maior case lá da Revolução Industrial, quando o povo fala que tecnologia tira os empregos e tudo mais, né, que é o negócio do apagador de poste. Conhece essa história do apagador de poste? Não. Os postes eram lamparinas. Então, tinha um emprego que era acender os postes quando o sol se punha. E aí veio a luz elétrica e você não tem mais apagador de poste. O que você tem agora? Tem um trocador da lâmpada. Engenheiro elétrico. Exatamente. Entendeu? Então, assim, os trabalhos eles vão se mudando, mas precisa de humanidade para saber fazer essas coisas e não abandonar as pessoas. Quando alguém falar que eu troco lâmpada, eu vou falar, não, é porque eu agora sou uma nova versão do apagador de poste. Isso aí, vou contar essa história. Você me deu um monte de história. Tem um monte de história para contar nos próximos encontros. Uma pena que, olha, eu geralmente olho ali 1 hora, começo a caminhar pro final, já tem 1h20. A gente ficaria aqui 2 horas falando. A gente tem que marcar mais vezes. Sempre que você estiver no Brasil, volta aqui, a gente conversa. E eu vou botando pessoas para estar aqui contribuindo. O Marcos contribuiu bem dessa vez. Tem que trazer o Vinícius e o Michel para contar as histórias de como começou as empresas. Eu já chamei, mas agora o Marcos perdeu o medo. Agora ele perdeu o medo. E o podcast, você falou sobre amor, né? Uma coisa que me deixa feliz no podcast, que eu não fazia, não tinha essa atenção para isso. E agora eu tenho, é que ele tem que ser uma máquina de dar espaço para quem eu amo, sabe? Legal. Ele tem que ser essa máquina. Se a partir do momento que eu começar a procurar somente que ele... Porque o dinheiro do podcast é diferente, né? Ele não emite nota, essas coisas. Mas se eu falar assim, essa pessoa que vai vir aqui tem que ser porque essa pessoa tem muitos seguidores. Ele perde propósito. Vai vir gente com muito seguidor, mas que tem um propósito. Claro. Não é problema nenhum ter muito seguidor, mas ele tem que ter um propósito de ajudar as pessoas. Vai ter humanidade ali, né? Vai ter uma amizade, cara. Exato. Idem Velen, idem Knowledge. E a gente entrega, né? E o podcast entrega. A gente entrega espaço, entrega ideias, entrega conteúdo, entrega posteridade para que todos possam assistir daqui a 10, 15, 20 anos. Eu até falo com a Carol, ela fala assim, mas o podcast vai pro 35º, hoje 6º, eu falei antes da gravação, não lembro de cabeça agora. Acho que 6º. Mas você pega assim 1h20 cada um, que seja 1 hora, você tem 36 horas, botando uns minutos a mais aí, você tem umas 50 horas de conteúdo, que muitos, se eu for embora um dia, né, dessa terra aí para virar um outro estado, e eu tenho um filho de 4 anos, ele vai ter condições de ver. Ele não vai ver só uma foto, ele vai me conhecer. Vai me conhecer e conhecer quem era o meu ecossistema que alimentava. Por isso que eu falo, tem que vir pessoas aqui do meu ecossistema que faz com que a Epta, que é a empresa da minha esposa, que aparece ali, a GCL, que eu tenho com a minha irmã, a Ineutec, não seriam as empresas que são se eu não tivesse tido toda aquela experiência que eu tive de amizade com ele, com você, com minha esposa que já gravou comigo e tal. Então esse é o ecossistema. Eu acho que o podcast está aqui para servir. Legal. Quando a gente entende que as ferramentas que a gente monta é para servir,
Porque a gente tinha muito aquela imagem, né? Muito passado novela das 8, essas coisas, que você montava uma empresa, ficava numa mesa e vinham trazer café pra você o tempo todo, né? Essa era a imagem que a gente tinha. E Na real, no início você tem que fazer o tomava café, né? café da manhã com 3 empregados te servindo, sei lá que horas eles iam pra escola, porque parecia que já era 10 da manhã e as crianças tomando café. Depois você chegava na empresa, numa sala sua, essa era a imagem do dono de empresa. É verdade. Então era o que alimentava a gente. Mas que agora os empreendedores estão entendendo que é servir. Pois é. Que é Você entende servir. que isso é um descolamento de um aburguesamento? É, Porque essa era a imagem que se tinha do burguês. isso. Entendeu? Só que o empreendedor, ele é tudo menos burguês. Isso. Ele é o cara que ele quer mesmo se sacrificar para produzir algo de valor. E esse algo de valor começa para ele, depois já para a família dele. E quando ele já realmente expandiu, esse algo de valor não é mais para ele. É para a humanidade. É algo que vai ficar e vai servir, entendeu? É o contrário do comodismo. Tem que mudar essa cultura. É o cara que está se movendo, né? Tem que mudar Eu essa acho isso cultura. maravilhoso e acho que tem mesmo um caminho de verdadeira entrega e aperfeiçoamento e plenitude para o ser humano no trabalho, cara. Você pode encontrar, e eu digo mais ainda, você pode encontrar Deus através do seu trabalho. Olha que legal você falou. Porque você é padre, né? Você tá mais perto lá para fazer contato. Ah. Então, assim, pelo que a gente enxerga. Então, você confortou meu coração dizendo que... Porque depois que eu coloquei esses métodos... Coloquei não, né? Não conheço 0,01% das coisas, mas me atentei a isso. Só o fato de você se atentar já ajuda bastante, né? Começou a preencher. Hoje, eu sempre gostei muito de trabalhar. E depois que você vai ficando mais velho, a energia não é a mesma de 20 e poucos anos, normal. Claro. E eu falei assim, cara, a energia tá acabando, o que eu posso fazer para que todo dia seja segunda-feira ou todo dia seja sábado, não importa, não importa qual dia seja. Um porquê. Aí quando você conecta isso, hoje eu vivo esse estado de tipo, não importa qual dia que seja, a gente tá... Porque tem um valor ali eterno. Quer saber de uma coisa? Eu sei que tem que terminar, né? Mas uma historinha legal só pra terminar. Todo mundo já ouviu falar em Santa Terezinha, né? Uhum. Principalmente no Brasil. Então dá sua história final pra gente encerrar. Tá bom, a gente termina com a história de Santa Terezinha. Isso. Santa Terezinha, ela é doutora da igreja. E por quê? Porque ela não estudou, ela não tinha doutorado, pós-doutorado, não era PhD, não escreveu livros de teologia, nada disso. Ela é doutora da igreja porque ela descobriu uma coisa que a gente chama de a pequena via. Ela descobriu que tudo que você faz por amor tem valor eterno. Então ela começou a ver que todo mundo, por menor que seja, pode produzir atos de amor, e esses atos de amor fazem a pessoa ser santa e eterna diante de Deus. Então, através das coisas pequenas do dia, como lavar a caneca e botar água para servir o Vinícius, alguém pode se santificar, entendeu? E ela não aprendeu isso de qualquer um. Ela aprendeu isso dos pais, os dois, que era São Luís e Santa Zélia, outros 2 santos. E adivinha só, a mãe dela era uma empreendedora. O pai dela empreendeu algumas vezes, quebrou, não conseguiu. Aí ele falou, chega, vou trabalhar para a empresa da minha mulher que está ganhando dinheiro. E começou a trabalhar junto com Santa Zélia, que ela tinha uma rendaria. Ela tinha uma fábrica de produzir rendas na França. Eles moravam em Alençon e ela fazia rendas finas. E a empresa dela dava dinheiro e eles viviam disso. Viviam num petit chateau lá, um castelzinho pequenininho, né? E viviam desse empreendimento. Então eles eram leigos, trabalhadores, empreendedores. Eles foram santos. Eles tiveram 5 filhas. As 5 filhas foram carmelitas. Hoje em dia de Nossa Senhora do Carmo. Né? Foram carmelitas. Uma delas virou doutora da igreja. Por quê? Porque viveram a paternidade e a maternidade e a vida de trabalho no seu apostolado com sentido sobrenatural. Entendeu? Então, isso é um exemplo pra gente, né? Olha, aqui no Alvilela, então não tem que dar presente inútil. Eu trouxe um presente útil pra você. O podcast do Vilela tem um presente. Tem um presente inútil, né? Eu trouxe um presente útil. Obrigado. Pra você guardar aí. Lembra que a gente falou muito de São José Maria, que é o santo da santificação pelo trabalho? Sim. Entendeu? Então, eu trouxe um terço dele para você, que é um terço de... É um terço bonito. É um terço de... Claro, terço é terço, né? Mas esse aqui é com uma imagem de São José Maria. Oh, que legal. Para você levar, guardar e se... Guarda no coração como um presente carinhoso. Se um dia Nosso Senhor lhe inspirar a rezar uns Pai Nossos e umas Ave Marias, aí você pode usar. A Carol é católica, né? Toda vez. Obrigado pelo presente. Toda vez pra dormir a gente reza Pai Nosso, Ave Maria com Mateus. Legal.
Eu frequento a igreja evangélica, a igreja presbiteriana, então a gente fala orar, né? Uhum. Que acaba sendo Em português, né? Fica um pouco mais livre, né? A oração não segue ali uma coisa. Sim, Então eu sim. faço os dois, então Que faremos. bom. Eu faço os dois Faremos. Na verdade, todo católico deveria fazer os dois, né? Vou apresentar pro Matheus isso aqui. Obrigado. Então a Carol vai muito, gostar. Presente muito significativo. Não, Legal. adorei. Obrigado. Valeu bom. mesmo. Caramba, legal, hein? É. Bacana. Bom, obrigado, Marcos Vinícius, por ter caído aqui de paraquedas, mas mandou bem, né? Foi minha inspiração, cara. Aí, Você tá me vendo? alegrou Foi aqui. muito legal, experiência sensacional. Porque vocês dois, assim, moldaram a minha vida, né? O Leandro é um pouco anterior, né? Já que a gente é quase irmão. Desde 2 anos. É. E pude acompanhar a história dele, que para mim é incrível. Então, sempre para mim é motivo de eu debater os caminhos que levaram até você ser quem você é hoje. E o Rafael também, para mim, que é sempre também motivo de orgulho, porque eu sempre digo que dos meus amigos, tem muitos amigos bem-sucedidos, mas assim, para mim você é o amigo que teve maior ascensão. Então eu lembro da gente na escola, a gente chegou a estudar nós três na mesma escola, né? Mas eu lembro da escola que você tinha lá a necessidade de ter uma bolsa na escola, teu pai precisava ali para poder resolver a mensalidade ali, prestar alguns serviços para a escola. E eu lembro quando você, que a tua casa estava mais arrumadinha, que você teve o prazer de me chamar para jogar videogame ali, porque agora a tua casa ali tinha um piso bonito e tal. Então, tava em obra ainda. Então eu ver sua ascensão de Que como legal, você era para como você tá hoje, também para mim é bastante motivo de orgulho. E eu sempre cito bastante teu caso. Obrigado. Então, para mim, isso aqui foi maravilhoso. Que bonito. Obrigado. Que Valeu. legal. Obrigado, você recordou de bons momentos. Que legal. Mas Tá? isso é amizade, Que- essa é a entrega. Esse é o tesouro, meu irmão. Esse é o tesouro. Esse é o objetivo dos nossos encontros em volta de uma mesa, usando a tecnologia a favor para entregar conteúdo para muita assim, gente. eu sei que às vezes a e se gente conectar. cai numa tentação de querer fazer a coisa sempre ficar muito prática, né? Falando, é um podcast de empreendedorismo, a pessoa tem que falar sobre isso aqui, vai fazer e tal. Mas a gente precisa, às vezes mesmo, de dar um passo atrás e falar assim, o que tem por trás? O que está me movendo para isso, né? E quando você encontra isso, você consegue fazer as coisas melhor, entendeu? Então, assim, eu parei de empreender sair da empresa e tudo mais. Então, naquela pergunta do Gonzaga, que a gente conversou naquele dia, eu lembro, né? Mas eu não faria de outro jeito, cara. Eu não teria entrado antes. Apesar de eu saber que a minha vida é o sacerdócio e que eu quero viver para Deus até a última gota de sangue que tiver no meu corpo, eu não teria usado os anos de outra maneira. Porque eu fiz amigos. Isso é o meu tesouro. Vinícius e Michel salvaram minha vida, cara. Entendeu? Porque quando eu fazia engenharia, eu tava muito doidão. Eu só vivia em festa, pires, na PUC, bebedeira e tudo mais. E eu faltava todas as aulas. Eu não ia aula nenhuma. Entendeu? Eu faltava até ter que trancar as matérias, porque eu não ia. Eu só ficava nessa zoeira e tudo. E eu tranquei a matrícula da faculdade porque eu ia jubilar. E eu entrei num poço sem fundo naquela época. Porque eu falei, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Aí esses caras me chamaram, né? E tava tudo acontecendo. Tava começando a me converter. Tava começando a ter experiência de oração. Tava vendo que eu tava fazendo uma besteira enorme na faculdade, que eu tava muito doido ali. E eu não era assim doido, assim, sei lá, fui mais ou menos um bom aluno, né? E aí eles me chamaram para trabalhar. E eu tinha rotina, tinha necessidade, e engraçado, eu sempre me via como o fraco da história, e eu bebia desse espírito empreendedor na época do Michel e do Vinícius, né? Porque o Gonzaga veio depois, quando a gente abriu a 360. E eu falei assim, cara, esses caras são demais, esses caras trabalham muito, entendeu? E a gente trabalhava pra caramba. E estavam sempre animados, queriam fazer, e tinham sempre olhando pro lado. Quando o negócio começava a dar certo, eles tinham uma ideia de investir em outra coisa. Eu falei, caraca, mas a gente tá começando a ganhar uma coisa. E eles estavam sempre assim, né? Esse espírito empreendedor deles. E aí eu falei assim, é isso que eu vou aprender. Mas não foi isso que eu aprendi. Eu aprendi quando amigos de verdade foram lá e me tiraram do fundo do poço. Quando eu tava vivendo assim, o ápice da minha maluquice, no vértice negativo da minha vida, antes da minha conversão, quem me salvou foi Vinícius, Michel, tio Luiz e minha mãe e minha irmã. Legal. Entendeu? Gente que veio com amor, com amizade, falaram e confiaram em mim, cara. Confiaram em mim. Entendeu? Porque ele podia falar assim, eu não quero trabalhar com esse maluco, não. Vai ficar sócio com um cara desse? Fazendo essas maluquices todas? Isso vai dar ruim, não. Nenhum momento. Nunca foi colocado na mesa assim, olha, sociedade está aqui, é melhor você ir procurar um trabalho. Não, eles confiaram em mim. A amizade
me ensinou maturidade, hombridade, entendeu? Me ensinou virilidade, a ser homem, a trabalhar, entendeu? A se gastar, a se esforçar. Entendeu? Por quê? Porque tinha bons sócios. Então, se pode ficar uma dica, um conselho ou uma resolução do que eu levei para mim dessa época é amizade e bons sócios. Os caras esticaram o cobertor. Esticaram o cobertor. Me cobriram inteiro. Obrigado. Muito bom, muito bom. Amém. Turma, assista nosso podcast, YouTube, Papo de Compadres. Se inscreva no canal, importante pra gente ter mais seguidores, chamar mais gente, contar mais história. Instagram, @papo.decompadres. Segue a gente lá, curte, comenta. Hoje foi um papo de compadres com padre. Eu tinha que soltar essa piada. Ele tava segurando, cara. Ele não consegue, cara. O papo de compadres. Compadre. O papo de compadres foi compadre. E compadre é o nome da igreja, né? Veio da questão da gente ter batizado os filhos um do outro. Legal. O podcast começou a sentir eu, etc. Então a gente tem essa... Ela não tá gravando aqui com a gente. Pode ser que ela volte, ela tem outros projetos agora, mas sempre vai ter a cadeira dela aqui. Mas o papo de compadres não deixa de ter um nome, Legal. uma pegada da igreja, né? Amém. Então, por isso que eu tinha que soltar essa piada. Foi alinhada antes, Foi tá? boa. A gente já tem idade pra essa isso aí. piada. É tiozão já, né? Turma, obrigado, Marcos. Obrigado, Leandro. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Foi ótimo.